O protagonista olha para frente e percebe que não há mais nada a ser feito, pois, daquela vez, ele realmente cometeu um erro muito grande de cálculo, e todos os seus suplementos foram completamente esgotados. Além disso, todos os seus companheiros já caíram. Desta vez, ele está completamente preso em uma situação desesperadora, mas isso já era esperado, a dificuldade da masmorra de ranking S parece exagerada demais. Ele pega o seu celular e ouve a mensagem que seu amigo havia enviado. A mensagem diz que se ele está ouvindo aquela gravação, provavelmente seu amigo já não está mais naquele mundo, mas, uma vez, o protagonista havia dito que poderia fazer um pedido e por isso ele gostaria de pedir. O protagonista para o áudio e, com um sorriso no rosto, pede desculpas ao amigo, dizendo que desta vez vai ter que voltar atrás com sua palavra e que se por acaso eles se encontrarem em outro mundo, então seu amigo poderá puni-lo adequadamente. Ele salta da plataforma, pensando que finalmente pode acabar com aquele jogo longo e indeterminado, mas comparado à pena de se esconder ali e morrer lentamente, ele prefere manter sua posição como um caótico e glorioso caos. Porém, antes de cair, um sistema aparece dizendo que o hospedeiro foi detectado, que ele morreu com sucesso 100 vezes e ativou com sucesso o sistema de renascimento vinculado ao hospedeiro Wei Chen. O protagonista, um pouco confuso, questiona o que está acontecendo, pois ele já deveria ter sido eliminado pela exaustão contra os monstros da batalha anterior. O sistema diz que possui algumas regras e explica que, cada vez que o anfitrião busca a morte com sucesso, pontos de busca da morte serão concedidos. Após acumular uma certa quantidade de pontos, o anfitrião terá a chance de renascer, e após cada renascimento receberá várias recompensas generosas, por isso agora ele pode subir com ousadia ao áudio da vida. Ao ouvir todas as explicações, ele fica ainda mais confuso e questiona o que é o sistema de renascimento e o que realmente está acontecendo com ele. Por um momento fica tão confuso que acha que está alucinando, mas de repente ouve algo, e o sistema avisa que para obter mais conteúdos ele precisa desbloqueá-los por conta própria. Como o sistema de renascimento foi ativado pela primeira vez, o hospedeiro será transportado para um ponto do passado. O protagonista entra em desespero, pois não queria isso, e ressalta que não é certo, já que ele deveria ter sido eliminado daquele maldito jogo sem fim. De repente, ele é teletransportado e aparece sentado em uma cadeira. Ele não tinha muitas perguntas para fazer, mas agora já era tarde. Ao olhar para frente, percebe que está dentro de uma sala de aula e não consegue acreditar que realmente renasceu no passado, questionando se aquele lugar é uma sala de aula universitária. A professora olha para ele e questiona que tipo de pergunta ele acabou de dizer que teria para ela. Chen começa a sorrir, pensando que pode ganhar pontos do sistema apenas buscando a morte, e acaba concordando, dizendo que isso no final não importa, pois ele precisa experimentar primeiro. Como ele ganha recompensas buscando sua própria eliminação, faz uma pergunta usada para a professora, deixando-a irritada. Ela ressalta que ele já está indo longe demais e pede para que ele saia da sala. O sistema reconhece isso e o parabeniza, dando 10 pontos. Isso faz com que ele entenda que o sistema de renascimento realmente existe. Ao olhar a data no celular, percebe que voltou para o dia 13 de abril, o que significa que o incidente do colapso de dados está prestes a começar. Do lado de fora, ele continua olhando para o celular, dizendo que acabou de renascer e questionando se realmente não pode ter pelo menos um momento para respirar tranquilo. Naquele dia, exatamente ao meio-dia, uma estranha catástrofe desceu sobre a Terra. Incontáveis humanos foram subitamente e inexplicavelmente sugados para uma atmosfera desconhecida. Os corpos de algumas pessoas começaram a ser digitalizados e aqueles sugados foram forçados a passar por várias aventuras e jogos. Quem passava recebia diversas recompensas, como armas e itens, alguns até mesmo poderosas habilidades, mas aqueles que falhavam desapareciam para sempre, sem deixar sequer um corpo para trás, porque a conexão estabelecida naquele dia nunca terminaria, sendo infinita e ilimitada. Aquele desastre ficou conhecido como colapso infinito. Agora, porém, ele se sente um pouco mais confiante, já que desta vez teve a chance de renascer e ainda ganhou um sistema. Por isso deve se tornar mais forte e proteger todos ao seu redor com todo o seu esforço. Enquanto falava sozinho do lado de fora, a professora, ainda irritada, vai até ele e joga um livro em sua cabeça, questionando o que ele está resmungando, pois pelo visto não está refletindo sobre o que acabou de fazer. Chen arruma o cabelo e com uma voz envolvente se aproxima da professora dizendo que de fato estava refletindo todo aquele tempo e que foram tantas as chances de buscar a morte que ele não aproveitou direito, por isso não quer mais desperdiçar o tempo de sua vida. Os dois se beijam e ele a empurra, agradecendo pelo mimo. O sistema o parabeniza novamente e desta vez ele recebe 30 pontos. A professora, um pouco confusa com o que acabou de acontecer, pergunta se ele realmente sabe o que está fazendo. O protagonista responde que em breve ela saberá exatamente o porquê disso e ressalta que o jogo já começou. Ele vai até uma das pessoas tentando descobrir quem foram os azarados que sofreram a primeira mutação. O homem, um pouco irritado por estar sendo encarado, pergunta que tipo de bobagem ele está falando e o ameaça, mas o protagonista diz que ele sofrerá uma grande punição. Enquanto o encara, percebe uma marca no pescoço e se lembra de que é exatamente aquilo que as mutações
mutações possuem. O homem, ainda irritado, questiona novamente do que ele está falando e o que são essas mutações, mas o protagonista apenas acerta um soco em seu rosto, deixando-o inconsciente. Todos os outros alunos começam a ficar assustados, perguntando o que ele acabou de fazer. A professora faz uma ligação, dizendo que é da universidade, e explica que ocorreu um acidente violento, pedindo que enviem ajuda imediatamente. Shen segura um pedaço de madeira em sua mão e pensa que, quando o colapso começar, uma porção aleatória da humanidade se transformará em zumbis. Eles devem lidar com essas pessoas antes de se tornem completamente zumbis, para evitar que algo assim aconteça novamente. Algumas garotas, assustadas com a situação, começam a conversar entre si. A loira diz que ouviu falar que a namorada do protagonista o traiu, e talvez seja por isso que ele enlouqueceu, mas a outra garota acha essa história confusa e questiona por que ele falaria sobre algo assim. Com um sorriso no rosto, o protagonista se lembra de que acabou de levar um fora de sua ex-namorada, chamada Ken Huan. Ele vai até os dois e pergunta a Luzu como ele ousa ficar com a namorada de outro homem. Luzu responde que ela não é mais namorada dele, pois eles já terminaram há um bom tempo, e pede para que ele pare de agir de forma imprudente. Shen explica que não estava falando apenas dele, mas também do vice-presidente do clube de basquete, do presidente do conselho estudantil e daquele cara bonito do cibercafé perto da entrada. Ele diz que ela tem tantos namorados que mal consegue contar. Huan, irritada, pergunta como ele usa insultar sua inocência. O protagonista responde que se isso for mentira, basta deixar o novo namorado verificar os registros do hotel daquele mês. Luzu a empurra para o lado completamente irritado e com uma expressão de vítima, ela pergunta se ele realmente não confia nela. Já desconfiado, Luzu pergunta se o protagonista falou a verdade e diz que quer verificar imediatamente os registros do hotel. O sistema reconhece aquilo como uma conquista e lhe dá 40 pontos. E quando os pontos chegarem a 100, uma oportunidade de renascimento será ativada. Depois, quando o anfitrião for eliminado, ele receberá certas recompensas. Shen percebe que quanto mais severamente alguém busca a morte, quanto mais os outros o odeiam, mais pontos ele ganha. De repente, ele percebe algo e grita que encontrou. Enquanto isso, Huan e Luzu continuam discutindo e ela acaba assumindo que foi ao hotel com outros homens, implorando por sua vida. Os dois ficam assustados, mas o protagonista passa direto por eles e acerta uma aluna por trás, eliminando-a. Ele pede desculpas e diz para que descanse em paz, pois se não a eliminasse ali, mais pessoas sofreriam. Ele olha para o restante dos estudantes e se lembra de que havia 3 mutantes ali, faltando descobrir quem é o último. De repente, uma mulher chega perguntando quem chamou a polícia, mas parece estar confundindo o uniforme, dizendo que, desse jeito, os criminosos vão cometer mais crimes, e continua questionando o que está acontecendo. A professora vai até a policial e grita que o garoto chamado Wei Chen enlouqueceu e eliminou 2 estudantes seguidos, mas o protagonista reconhece a mulher e a chama pelo nome. Shinji saca sua arma e pergunta quem ele é e como sabe seu nome. Ele tenta se aproximar, mas ela grita para que não chegue mais perto. Shen explica que ela ainda não o conhece, mas que é ótimo que não esteja morta. Ele continua se aproximando e ela, desesperada, acaba disparando. O protagonista cai no chão sem vida e, assustada, ela diz que não é hora de ter medo, pois se não fizesse nada, ele poderia machucar mais pessoas. De repente, o corpo dele começa a desaparecer e todos ficam assustados, questionando se aquilo é possível ou apenas um sonho. Em seguida, ele começa a reaparecer, e o sistema anuncia que o renascimento foi bem sucedido. Como recompensa pelo primeiro renascimento, o anfitrião recebe um pacote inicial de busca da morte. Ele obtém um anel de armazenamento para iniciantes que pode conter 1 metro cúbico de matéria não viva, além de um método de cultivo celestial mutilado e escrituras incompletas de grau A, e também 3 pequenas pílulas que prolongam a vida. Com um sorriso satisfeito, ele pensa que de fato renasceu e ainda recebeu ótimos recursos. Shinji, assustada, se levanta, pega sua arma novamente e grita, perguntando o que aconteceu. O protagonista a segura pela cintura, enquanto ela questiona se ele realmente não morreu. Shen diz que ela continua tão impulsiva quanto antes, mas é justamente por isso que gosta dela. Shinji, sem entender, pergunta o que ele está fazendo e exige que ele a solte, pois aquilo é agressão a um oficial. De repente, algo aparece na televisão e cumprimenta a todos, apresentando-se como Gigi. O tão aguardado jogo Data Collapse está prestes a começar. Ele afirma que, se gostam de morte e cadáveres, membros arrancados e punições vão aproveitar o que está por vir e acrescenta que o primeiro jogo provavelmente eliminará 70% da humanidade. Se quiserem sobreviver, precisarão se esforçar ao máximo. Tanto a professora quanto os alunos ficam assustados, pois a televisão deveria estar quebrada. Shinji pergunta o que está acontecendo e o protagonista responde que finalmente está começando e que com certeza é igual a antes. Aquele pinguim idiota é o mesmo. De repente, uma aluna começa a gritar e os outros perguntam se ela está bem.
O protagonista percebe que havia esquecido de uma e grita para que todos se afastem, pois ela está prestes a sofrer uma mutação, mas uma pessoa se irrita e manda ele parar de falar bobagens, dizendo que aquela é sua namorada. No entanto, a mulher mutante ataca o namorado e o elimina diante de todos. Rapidamente, Shen pega a arma da policial e dispara contra ela, mas não adianta. Ele percebe que mesmo após os tiros ela não foi eliminada, o que indica que não é uma mutante comum e com sua força atual não consegue lidar com ela. Ele grita para os outros que aquilo não é um sonho nem uma alucinação e que se quiserem sobreviver, precisam fugir imediatamente. Ele devolve a arma à policial, pedindo que, desta vez, ela não seja eliminada tão facilmente. Puxa consigo e se despede de forma elegante, dizendo que já esperava por aquilo e que ela continua macia e elástica como antes. Um pouco envergonhada, ela pergunta o que ele está fazendo e avisa que, se ele não tirar a mão dali, em no máximo 30 minutos ele será punido. Mas ele simplesmente a ignora e começa a ir embora, deixando-a ainda mais nervosa. Ele vai até a mutante e joga um livro nela, dizendo que a pessoa que acabou de atirar está bem ali, então basta ela ir buscá-la. A mutante corre em direção a eles, mas o protagonista simplesmente sai da frente e faz com que ela caia do prédio. O sistema anuncia que ele conseguiu eliminar um inimigo e ganhou 500 pontos de experiência. Ele percebe que com tanta experiência, aquilo confirma que ela realmente não era uma pessoa comum. Ainda assim, acha a situação estranha e olha para trás, questionando por que aquele homem estava tão calmo mesmo diante de tudo aquilo. Então percebe que o sujeito estava tentando atacar a policial pelas costas e rapidamente avança e acerta um soco. Ele pede para que ela não fique parada e segura sua mão, puxando-a para fora da sala. Do lado de fora, o caos já havia se instaurado. O jogo anunciou uma missão de sobrevivência. Ele precisa sobreviver por 72 horas. A dificuldade é D. A recompensa é de 2.000 pontos de experiência e o tempo restante é de 71 horas e 23 minutos. Ele continua correndo, arrastando a policial, dizendo que, se ela não quiser ser eliminada, precisa segui-lo. A professora, a ex-namorada e o novo namorado também estavam desesperados, tentando fugir. Shin-Chi, ainda sem acreditar em tudo aquilo, começa a se questionar sobre o motivo de coisas tão inacreditáveis estarem acontecendo. A professora tenta ajudar o máximo de alunos possível, dizendo para correrem em outra direção, pois o muro estava prestes a desabar. Shinki continua se perguntando por que, inconscientemente, decidiu seguir aquele homem sem sequer conhecê-lo. O muro desaba e uma aluna fica presa, pedindo ajuda. A professora vai até ela, segura seu braço e pede que não tenha medo, dizendo que vai tirá-la dali. O protagonista alerta que, infelizmente, aquela garota não pode ser salva e pede para que todos sigam em frente. As outras pessoas, completamente desesperadas, ignoram os feridos e tentam fugir. A professora acredita que aquilo não passa de uma situação absurda e insiste que, como professora, não pode abandonar seus alunos. Ela tenta puxar a garota com todas as forças, mas a jovem apenas grita de dor presa sob os escombros. Chen segura o braço da garota e diz à professora que ela é impulsiva, mas que vai ajudá-la. A garota continua desesperada, implorando por ajuda. Com o esforço dos dois, finalmente conseguem retirá-la. A professora, aliviada, diz que agora podem levá-la ao centro médico, mas ao olhar melhor, percebe que a garota havia perdido metade do corpo. Mesmo assim, ela abre os olhos e tenta morder a professora. O protagonista segura sua cabeça e elimina imediatamente. No entanto, a professora cai no chão, dizendo que está sentindo muita dor. Uma missão paralela surge. Ele precisa salvá-la e a recompensa é de 100 pontos de busca pela morte. Chen observa a professora e diz ao sistema que ela já foi mordida por um zumbi, então salvá-la exigirá um grande sacrifício. Ele entende que aquilo é um ato claro de busca pela morte, o que justifica a alta recompensa. Preparando-se para agir, lembra de um ditado: não se pode obter algo sem sacrificar outra coisa. Ele olha nos olhos dela e afirma que já está buscando a morte, então irá até o fim. Ele pega uma das pílulas e entrega à professora. Aquela pequena pílula de prolongamento de vida possui efeitos de cura e desintoxicação, o que ajuda a retardar o avanço do veneno. Em seguida, ele precisa sugar o veneno da ferida. Pede desculpas, explicando que é uma emergência. A policial, incomodada, pergunta o que ele está fazendo e questiona se ele realmente tem tempo para atitudes vergonhosas. Shen pede que ela não interprete errado, pois está apenas tentando remover as toxinas transmitidas pelo zumbi. Embora não consiga eliminá-las completamente, pode ganhar tempo. Shin-Chi, confusa, questiona se isso não pode infectá-lo também. O protagonista explica que não, pois o vírus zumbi só se espalha por feridas, portanto, desde que ele não tenha lesões na boca, não há risco. Ainda confusa, a policial pergunta quem ele realmente é e por que sabe tanto sobre aquela situação. Ele responde que explicará tudo no momento certo, mas que agora precisa encontrar um lugar seguro. Enquanto amarra a professora para evitar que ela perca o controle, ele ressalta que todos ali tiveram sorte, pois se não tivesse eliminado 2 zumbis antes da transformação, provavelmente ninguém teria sobrevivido.
Luzu, ainda confuso, questiona como ele sabe de tantas coisas, além de querer entender por que existem zumbis e por que palavras virtuais aparecem diante de seus olhos. Outras pessoas também começam a perguntar o que significa instância, o que são pontos de experiência e se estão dentro de um videogame. Um homem mais robusto levanta a mão e diz que já entendeu tudo. Ele afirma que leu muitos romances de fluxo ilimitado e que, se eliminarem monstros e completarem missões, poderão se tornar especialistas poderosos. Com um leve sorriso, o protagonista o aconselha a não pensar assim, pois a situação é exatamente como nesses romances, mas muito mais cruel. Algumas pessoas se irritam, achando que ele está se exibindo. Che então esclarece que aquilo não é um jogo e que todos têm apenas uma vida. No momento, são apenas novatos sem habilidades ou poder de combate, então melhor é se agarrar à vida e tentar sobreviver. Como sempre, surge um valentão. Luzu avança contra o protagonista, dizendo que pratica artes marciais há anos e que vai mostrar quem é o verdadeiro idiota ali. No entanto, o protagonista consegue mobilizá-lo com facilidade e afirma que aqueles movimentos extravagantes só servem para enganar mulheres tolas e desmioladas. Ele fica satisfeito ao perceber que, mesmo com o nível redefinido, seus instintos básicos de combate continuam intactos. Luan questiona se o ex-namorado realmente a chamou de estúpida, mas sua maior dúvida é quando ele ficou tão forte, já que quando estavam juntos ele era claramente um covarde. Chen segura a professora nos braços e diz a Tinti que precisa levá-la para a sala, a fim de ajudá-la a expelir o veneno do zumbi, e pede que ela fique de guarda do lado de fora, impedindo qualquer um de entrar. Tinti concorda, mas acha estranho ter aceitado aquilo quase sem pensar. Luzu chama a policial e afirma que o protagonista definitivamente sabe de algum segredo, sugerindo que pode haver algo escondido dentro da sala e dizendo que também quer entrar. No entanto, Shinji saca a arma e declara que não pode permitir a entrada de ninguém, mesmo com a situação complicada, ela decidiu confiar nele. Dentro da sala, a professora já começa a perder o controle e o protagonista observa que a transformação ainda não está completa, restando algum tempo. Ele tira suas roupas e pede desculpas, explicando que, para salvá-la, precisa fazer aquilo. A técnica de cultivo, uma escritura celestial mutilada com base terrestre incompleta, é extremamente peculiar. Embora poderosa, não pode ser cultivada de forma convencional. Seu efeito principal é que cada avanço de nível concede uma nova habilidade e o progresso ocorre ao suportar dor e dano. Quanto maior a intensidade, maior a experiência obtida. Automutilação ou dano indireto não contam, tornando esse um método voltado a suportar sofrimento extremo. Ele então entrega o próprio corpo para conter a situação, enquanto do lado de fora apenas os sons são ouvidos. Xingxi, incomodada, sente um leve ciúme e questiona o que ele está fazendo lá dentro. Enquanto isso, o protagonista suporta a dor e o sistema informa que a experiência da técnica está aumentando. Porém, sendo mordido repetidamente, ele percebe que se não subir de nível rapidamente, acabará se transformando em um zumbi, mas também não quer desperdiçar a oportunidade de renascimento. De repente, ele evolui. O sistema anuncia que alcançou o primeiro estágio e adquiriu a habilidade Linhagem Invencível, cujo sangue possui efeitos de cura e propriedades antitóxicas, aumentando drasticamente a regeneração e a resistência a venenos. Como resultado, a professora, ao entrar em contato com seu sangue, começa a se recuperar. Ele conclui que isso era esperado, já que a habilidade também atua dentro do corpo dela. Exausto, ele se joga no chão dizendo que não pode continuar, pois gastou muita energia, mas se sente aliviado ao ver que ela está melhor. No entanto, a professora começa a agir de forma estranha, dizendo que aquilo não é suficiente e que quer mais. Ele tenta impedi-la, alertando que ela não pode seguir por esse caminho, mas ela insiste. O sistema então avisa que o uso da linhagem invencível pode trazer consequências imprevisíveis e deve ser controlado com cautela, o que o irrita, pois acredita que esse tipo de aviso deveria ter sido dado antes. Após algum tempo, o sistema informa que a missão foi concluída. Ele salvou a professora e recebeu 100 pontos de recompensa. Enquanto ela descansa após o esforço, o protagonista fica abatido, pensando que sua inocência foi corrompida. Do lado de fora, Luzu continua causando problemas, alegando que já passou tempo suficiente para qualquer veneno desaparecer e sugerindo que há algo escondido na sala, acusando o protagonista de ter fugido sozinho. Outras pessoas começam a desconfiar, sugerindo que algo obscuro está acontecendo ali dentro ou que há suprimentos escondidos. Shinji começa a se preocupar, percebendo que a situação está saindo do controle. Luzu pega uma barra de ferro e incita os alunos a invadirem juntos, apostando que a policial não atiraria neles. De repente, algo começa a bater na porta e todos se assustam. Um zumbi extremamente forte a derruba. Trata-se do professor de esportes, agora um zumbi de nível D. Ele avança de forma agressiva, criando pânico generalizado. Shinji tenta contê-lo, mas seus disparos não surtem efeito e ela grita que estão em apuros. Nesse momento, o protagonista surge e acerta um golpe poderoso, arremessando o monstro para longe, pedindo desculpas pela demora. Ao vê-lo sem camisa, cheio de confiança, ela fica momentaneamente impressionada, mas logo se irrita e exige saber o que são todas aquelas marcas em seu corpo, questionando o que aconteceu dentro da sala.
Ele responde casualmente que foi apenas um processo de desintoxicação e ainda pergunta de forma provocativa se ela gostaria de passar pelo mesmo caso fosse mordida. Ela responde que isso nunca aconteceria e o sistema interpreta a situação como busca pela morte, concedendo mais 40 pontos. Enquanto isso, outros zumbis que entraram junto com o professor começam a atacar e todos entram em desespero. Chen pega a arma da policial, alegando que é uma emergência. Ela tenta alertá-lo de que está sem munição, mas ele a segura novamente e, sem hesitar, retira a munição reserva, dizendo que já sabia que ela guardava ali. O sistema o recompensa com mais 50 pontos. Xin-Chi, ainda envergonhada, questiona como ele sabe tanto sobre ela mesmo sem nunca tê-lo conhecido. O professor de esportes começa a se levantar e grita para todos fazerem abdominais. Ele agarra Huan, que pede ajuda enquanto tem a roupa rasgada, mas Luzu, desesperado, simplesmente foge, dizendo que não há nada que possa fazer. O monstro continua tentando atacar a garota, mas Shen a resgata e coloca a arma na boca da criatura, dizendo que tem algo muito bom para ela colocar ali. Após eliminá-lo, o protagonista ganha 800 pontos de experiência e sobe para o nível 2. Ele percebe que ao subir de nível, pode melhorar seus atributos físicos, então conclui que o mais importante naquele momento é evoluir o mais rápido possível. Para isso, começa a caçar todos os zumbis dentro do local, acumulando mais 400 pontos de experiência, além de receber 50 pontos por busca pela morte. Após eliminar todos os monstros, declara que seu tempo de show chegou ao fim, deixando todos impressionados. Luan comenta que, mesmo ele sendo bonito, ainda sente vontade de dar um soco nele. O protagonista então nota um livro flutuando e estranha aquilo, questionando se monstros realmente podem dropar livros de habilidade. Ao pegá-lo, descobre que é uma habilidade de grau D chamada Tiro Certeiro, utilizável apenas com armas de fogo, capaz de desferir um disparo extremamente poderoso se atingir a cabeça do inimigo, causando dano normal em outras partes do corpo. Achando que não é útil para si, ele entrega o item para Xin-Chi e diz que basta confirmar para poder usá-lo. Em seguida surge uma nova missão paralela, salvar os colegas de classe com recompensa de 30 pontos por sobrevivente ao final da instância. Xin-Chi observa o livro, confusa, enquanto o protagonista, por outro lado, fica satisfeito por ter recebido mais uma missão, mesmo sendo problemática, já que agora precisa garantir a sobrevivência de todos. Ele diz que vai sair para buscar comida e água e pede que os demais reforcem o portão, pois não deve haver outro monstro capaz de invadir o local tão cedo. Luzu se aproxima e o protagonista pergunta se ele tem algo a dizer, mas o rapaz responde que não esperava que ele fosse tão incrível e pede que não leve a sério o que disse antes. Shen percebe que Luzu é oportunista e decide manter cautela, mas afirma que, em um momento crítico como aquele, todos devem cooperar e deixar o passado de lado. Também reforça que a professora ainda está se recuperando e não deve ser incomodada. Antes de sair, pede silêncio e diz que voltará o mais rápido possível com suprimentos. Xin-Chi o interrompe, dizendo que irá junto, pois, como policial, não pode deixá-lo arriscar a vida sozinho. Ele se lembra de que em sua vida passada, ela fez o mesmo, e então a abraça, perguntando se ela está se apaixonando por ele. Envergonhada, ela reage, perguntando se ele está procurando a morte e se realmente acha que ela não teria coragem de atirar. Ele responde que se ela não tem medo de atrair mais monstros com o barulho, pode atirar à vontade. Sem resposta, ela apenas o chama de audacioso. Enquanto isso, Luzu tenta se aproximar de Huan novamente, dizendo que demorou a reagir, mas que ela pode correr para seus braços. Em resposta, ela lhe dá um tapa e termina o relacionamento ali mesmo. Do lado de fora do ginásio, os zumbis já dominavam completamente o local, e ao olharem adiante, veem alguns devorando um cadáver. Xin-Chi segura a camiseta do protagonista e ele pergunta se ela está com medo. Assustada, ela comenta que tudo parece um filme de terror, mas Shen afirma que aquilo é apenas o começo e que coisas ainda mais aterrorizantes estão por vir. Ele segura sua mão e a beija, dizendo que, desta vez, fará o impossível para protegê-la. Dentro de um refeitório, alguns zumbis ainda procuravam comida. Chen e Xin-Chi tentam passar despercebidos, mas ele acaba tocando em algo suspeito, o que o sistema interpreta como busca pela morte, concedendo 50 pontos. Assustada, ela faz barulho, atraindo a atenção dos zumbis. O protagonista tapa sua boca, dizendo que ela quase os comprometeu, mas ela retruca perguntando quem mandou ele tocar em coisas aleatórias. Ele tenta justificar, dizendo que estava testando a capacidade dela de reagir sob pressão e acrescenta que, se necessário, pode acabar com tudo ali mesmo. Ela pede que ele pare de ser dramático. Depois de algum tempo, conseguem passar sem serem percebidos e chegam a um pequeno supermercado dentro da cafeteria. Ele afirma que não deveria haver zumbis ali e explica que podem pegar suprimentos rapidamente. Xin-Chi pega um bolo, animada, mas ele a orienta a focar em itens fáceis de transportar e armazenar.
tira o bolo de sua mão e pede que pegue água engarrafada e biscoitos compactos. No entanto, pegar comida de uma mulher naquele contexto acaba sendo quase uma provocação fatal. Com um olhar sério, ela o segura e exige o bolo de volta. Sacudindo-o, ele perde o equilíbrio e derruba o bolo sobre ela, deixando-a suja e irritada. Um morango fica preso entre seus seios e ela reclama da situação, mas o protagonista pega o morango e se prepara para comê-lo. Antes disso, ela lhe dá um tapa tão forte que quase o faz renascer novamente. Ele então se lembra de que ela é apaixonada por comida e que, apesar de normalmente ser tranquila, perde o controle quando envolve algo que gosta muito. Irritada por ter perdido o bolo, ela começa a pegar biscoitos enquanto reclama, ainda visivelmente frustrada. Mas de repente, Shinji sente um cheiro delicioso vindo de trás de uma porta. Curiosa, vai até lá e percebe que atrás do supermercado fica a cozinha da cafeteria. O aroma vinha de um grande caldeirão e, quanto mais se aproximava, mais intenso ficava. Parecia carne, mas era um cheiro diferente de qualquer outro que já havia sentido. Quando estava prestes a abrir, o protagonista entra e pede que ela não faça isso, mas já era tarde. Ao olhar dentro do caldeirão, ela percebe que se tratava de restos humanos. Nesse momento, outro zumbi surge. O açougueiro da cafeteria, um zumbi de nível C. Antes o simples açougueiro, agora consumido pelo vírus, ele já não se satisfaz com carne animal, e seu desejo por carne humana o levou à loucura. O monstro avança para atacar, mas Shen se move rapidamente para salvar Shenchi. Ele pede que ela se levante, porém é agarrado pelas pernas e jogado dentro do caldeirão. Ele reclama do calor extremo, mas o açougueiro fecha a tampa e aumenta o fogo. Shinji entra em desespero, achando que ele morreu para protegê-la. No entanto, de repente, o protagonista reaparece atrás dela. O sistema informa que ele perdeu 200 pontos por cortejar a morte, mas a ressurreição foi bem sucedida, concedendo-lhe uma nova recompensa, a habilidade especial Zombie Taming Art, nível 1, que permite controlar cadáveres ou criaturas mortas-vivas através do contato físico. Quanto maior o nível, mais criaturas podem ser controladas simultaneamente. Ele comenta que ela começou a chorar cedo demais e, ainda confusa, Shinji pergunta se ele realmente renasceu. Sem perder tempo, ele avança contra o açougueiro, dizendo que explicará tudo depois. Ao ativar a habilidade, o sistema informa que o tempo de domesticação é de 30 segundos, e que se ele perder o contato antes disso, a habilidade será cancelada. Shinji pergunta como pode ajudar, e ele responde que ela só precisa pensar em algo para distrair o monstro. Então ele corre por trás do zumbi e o segura enquanto diz que ela é inteligente o suficiente para resolver aquilo. O zumbi tenta se soltar, e Shinji, desesperada, tenta pensar em uma solução. Lembra então que na descrição do monstro dizia que ele era obcecado por carne humana. Assim decide chamar sua atenção, abre um pouco a roupa e começa a provocá-lo, dizendo que há carne fresca ali. Tanto o protagonista quanto o zumbi ficam momentaneamente distraídos e o monstro começa a caminhar em direção a ela. Assustada, ela fecha os olhos, mas o protagonista a chama, pedindo que observe o quão incrível ele é. Quando abre os olhos, vê que ele conseguiu completar o controle. O sistema confirma que o açougueiro foi domado com sucesso, concedendo 1000 pontos de experiência e elevando o protagonista ao nível 3. Para demonstrar o controle, ele estala os dedos e manda o zumbi fazer uma pose, mas Shinji acha aquilo nojento, o que o deixa levemente frustrado. Ela então se aproxima e exige explicações como ele pode reviver e controlar monstros. Ele, no entanto, não consegue se concentrar e pede que ela se cubra antes de continuarem a conversa. Sem graça, ela diz que só fez aquilo para ajudá-lo e que não tem segundas intenções. Depois de se recompor, volta a questioná-lo. O protagonista explica de forma simplificada que todos estão dentro de um jogo e que ele teve a sorte de já ter passado por aquilo antes. Suas habilidades de reviver e controlar zumbis são recompensas obtidas ao cumprir certas condições. Shinji diz que não entende completamente, mas reconhece que isso não é o mais importante no momento. O foco deve ser levar os suprimentos de volta. Chen concorda, diz que podem voltar rapidamente, usando uma carona, coloca os itens em um carrinho de supermercado e manda o açougueiro puxar. Shinji acha aquilo perigoso e pergunta se ele quer morrer de novo, mas o sistema recompensa sua ousadia com mais 50 pontos. Enquanto seguem, ele diz que é preciso aproveitar a morte enquanto jovem. Eles conseguem sair rapidamente do local. Do lado de fora, ele agradece ao açougueiro pela ajuda. Como forma de retribuição, o zumbi lhe entrega uma faca de desossa de nível C, capaz de aumentar o dano contra a carne em 10%. Shen agradece, dizendo que fará bom uso dela, e se despede, recomendando que o companheiro coma mais zumbis e menos humanos. Shinji o puxa de volta, dizendo que aquilo já está ficando nojento demais. Ao retornarem, o protagonista coloca toda a comida no chão e começa a distribuí-la, afirmando que os suprimentos devem durar por um tempo, mas que cada um deve pegar apenas sua parte, pois não tolerará desonestidade. Ele entrega a comida a Luzu e questiona por que ele não leva uma parte para Huan. Tentando se justificar, Luzu diz que preferiu terminar, insinuando que ela combina mais com o protagonista. No entanto, Huan está isolada, com fome, dizendo que prefere passar necessidade a pedir ajuda.
Mesmo assim, Shen vai até ela e entrega a água, dizendo que não é hora para o orgulho, pois sobreviver é o mais importante. Surpresa, ela admite que foi insensível com ele no passado e pergunta se ele se arrepende de tê-la conhecido. O protagonista responde que não, que o passado deve ficar para trás, e acrescenta que agora já existe alguém mais importante em sua vida. Ruan fica surpresa ao ouvir aquelas palavras, principalmente ao saber que ele agora tem alguém mais importante. Enquanto ele voltava, Shinji vai até ele irritada, perguntando para onde ele tinha ido, e ele apenas ri, dizendo que foi ao banheiro. Ao ver aquela cena, Ruan se recusa a acreditar que ele realmente desistiu dela. Durante a noite, enquanto todos dormiam, Shinji se vira e, sem querer, acaba dando um tapa no rosto dele. Já acordado, ele decide ir ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, Ruan entra e começa a tirar a roupa. Surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela se aproxima e questiona se não está bonita. Shen responde que se ela não fosse bonita, ele não teria passado por tantos problemas tentando ficar ao lado dela. Ruan então admite que sempre gostou dele, mas diz que antes ele era inútil e que sempre preferiu homens fortes como ele é agora. O protagonista percebe que, diante da situação perigosa, ela está tentando seduzi-lo para garantir proteção. Sem se deixar levar, ele a segura pelo braço, a empurra contra a parede e amarra suas mãos com uma fita. Ela, interpretando errado, acha que se trata de um jogo e pede que ele seja gentil, mas com um sorriso ele apenas a amordaça, ganhando 30 pontos do sistema. Ele diz que ela pode ficar ali e brincar sozinha e que se ele lembrar no dia seguinte, talvez volte para soltá-la, caso contrário terá que se virar. Desesperada, ela tenta reagir, mas ele se aproxima e afirma que, embora ela seja bonita, a professora e a policial são mais atraentes, questionando se ela realmente acha que é tão valiosa assim, o que lhe rende mais 40 pontos. Ele então pede que ela não tenha medo, pois os zumbis não entrarão ali. Nesse momento, a professora surge na entrada do banheiro e avança sobre ele. Ele percebe que, embora sua linhagem tenha impedido a transformação completa, a mente dela foi afetada pelo vírus. Ele tenta controlá-la com sua habilidade, mas não consegue, pois ela está forte demais. No entanto, quando ela o morde e começa a consumir seu sangue, ele percebe que ela se acalma, indicando que está viciada em seu sangue. Então decide deixar aquilo acontecer, esperando conseguir controlá-la antes de ficar sem energia. Após algum tempo, o sistema anuncia que ele conseguiu domá-la com sucesso, concedendo 1.200 pontos de experiência e elevando-o ao nível 4, mas isso praticamente esgota seu sangue, deixando-o extremamente fraco. Na manhã seguinte, Shinji acorda feliz por finalmente ter descansado bem, enquanto o protagonista parece quase morto. Ao vê-lo ao lado da professora, ela se irrita e já prepara a arma, pensando que ele virou um zumbi. Shen pede calma e diz que vai se recuperar. Shinji pergunta o que aconteceu com a professora e ele explica que ela agora está em um estado intermediário, ainda agressiva, mas sob controle. Seu nome é Wu Yangshi, uma meio zumbi de nível 5, com habilidades como garras e devoração. Ele explica que só consegue controlá-la graças à habilidade de domesticação, mas que, com o corpo fortalecido pelo vírus, ela pode se tornar uma aliada importante. Ele também nota que as roupas dela estão se deteriorando e decide usar pontos para comprar um novo traje. Uma roupa de batalha de nível D, que aumenta a agilidade em 5% e é leve e confortável. Após vesti-la, pergunta a Shinji se não tem um ótimo gosto, mas ela o chama de pervertido. Os outros alunos ficam impressionados com a aparência da professora. O protagonista explica que, apesar da infecção, ela foi tratada e até seu físico fortalecido. Para demonstrar, ele joga uma barra de ferro e ela salta, pega com a boca e retorna como um animal treinado. Todos ficam chocados e começam a comemorar, dizendo que ele conseguiu transformar a professora em uma espécie de pet. Juan percebe que a realidade é bem diferente do que imaginava. De repente, o garoto robusto volta correndo, avisando que a situação piorou, pois muitos zumbis estão se reunindo do lado de fora. O protagonista olha pela janela e confirma, há vários deles ali. Shinji analisa e diz que, embora não estejam atacando, é estranho estarem reunidos. Chen explica que mesmo sem consciência, os zumbis são controlados pelo jogo, e isso indica que o local provavelmente deixará de ser seguro em breve. Ele reúne todos e avisa que o lugar pode ser atacado a qualquer momento. Luzo tenta puxar a responsabilidade para ele, elogiando-o, dizendo que certamente conseguirá protegê-los, mas Chen responde que isso é impossível sozinho e que todos precisarão cooperar. Alguns entram em pânico, dizendo que qualquer mordida seria o fim. Então Shen mostra um frasco, explicando que é um inibidor do vírus zumbi usado na professora e que pode salvar alguém se for aplicado rapidamente após a infecção. Além disso, afirma que ensinará técnicas básicas de combate suficientes para lidar com zumbis de baixo nível, desde que todos colaborem. Shinji percebe que aquele líquido era o sangue do protagonista. Entendendo então por que ele estava tão pálido pela manhã, ele havia retirado muito sangue de propósito. Chen apenas ri e mostra o dedo do meio, perguntando se eles são homens ou não. Pela provocação, ele ganha 70 pontos do sistema. Em seguida, deixa claro que não vai forçar ninguém. Quem quiser desistir, basta dizer em voz alta 3 vezes que não é homem e será dispensado da luta. Como esperado, os adolescentes com o orgulho ferido reagem imediatamente, dizendo que ele passou dos limites e questionando quem ele está chamando de covarde.
Shen intensifica ainda mais a provocação, afirmando que quando o perigo aparece, eles só sabem se esconder atrás dos outros e implorar pela vida como cães. O garoto mais robusto levanta a mão e diz que vai lutar ao lado dele, pois não quer mais ser desprezado. Além disso, se for para morrer, que seja dando tudo de si. Aos poucos, os outros também começam a se manifestar, dizendo que não querem ser vistos como fracos, e vendo a atitude de Chopang, ganham coragem. O espírito de luta se espalha, e todos os rapazes decidem participar. Qingqi observa aquilo impressionada, percebendo que o protagonista usou a provocação de forma estratégica para despertar a determinação do grupo. No entanto, Lu Zu, tremendo de medo, levanta a mão e repete 3 vezes que não é homem, pedindo dispensa. O protagonista responde que está tudo bem e afirma que os homens de verdade protegerão tanto ele quanto as garotas. Para reforçar ainda mais, assume a liderança e declara que aqueles que realmente querem proteger quem amam devem segui-lo. Rapidamente, todos pegam suas armas. Alguns, porém, estranham o fato de o ginásio possuir itens perigosos, além de perceberem que não são de alta qualidade. Na verdade, eram os equipamentos mais baratos que Shen conseguiu comprar na loja do sistema, custando 200 pontos. Ele chama a atenção de todos e explica que não há tempo para um treinamento completo, então ensinará apenas movimentos básicos. Diz que se dominarem 3 ou 4 técnicas já será suficiente para lidar com zumbis de baixo nível. Contudo, ele logo percebe que subestimou a dificuldade de fazer alunos que mal se dedicam às aulas de educação física aprenderem combate real não é tarefa simples. Ainda assim, todos se esforçam ao máximo. Qingqi se aproxima e comenta que a técnica de lâmina parece impressionante, dizendo que também gostaria de aprender, mas o protagonista aponta que ela é a única com arma de fogo. Ela responde que está sem munição, já que ele usou até as reservas anteriormente, e questiona por que precisam lutar corpo a corpo. Ele então abre a jaqueta e revela diversas balas, dizendo que já havia se preparado. Impressionada, ela pergunta de onde veio tanta munição, brincando se ele é o Rambo. Na realidade, ele explica que um ponto do sistema pode ser trocado por 10 cartuchos e que 500 devem ser suficientes. Ele guarda as balas no mesmo local onde ela costuma armazená-las e pede que não se preocupe. Envergonhada, ela o acerta novamente, rendendo a ele mais 50 pontos. Agora mais confiante, ela diz que pode treinar sua mira. Shen se posiciona atrás dela e explica que sua postura não está correta, orientando como alinhar o tiro. Porém, ao perceber o olhar dele descendo, ela lhe acerta outro golpe, fazendo-o ganhar mais 60 pontos. Um dos rapazes reclama que ele prometeu ensinar combate, mas está distraído com as garotas. Shen retorna rapidamente e pede desculpas, retomando o treinamento. Qingqi observa e pensa que as pessoas realmente são estranhas. O tempo passa, restando apenas 4 horas e 3 minutos. O treinamento mostra resultados e o protagonista acredita que eles terão condições de enfrentar a próxima batalha. O jogo então anuncia que a horda de zumbis está chegando e que todos devem se preparar. Pouco depois, a porta é destruída e Shen declara que finalmente chegou a hora. Entre os inimigos surge o Reitor Zumbi de nível C, uma figura que, mesmo antes da infecção, já era temida por sua postura autoritária e humilhante. Sua presença faz com que a confiança dos alunos diminua drasticamente. Shen percebe que o medo ainda está enraizado neles e tenta encorajá-los, dizendo que agora ele é apenas um zumbi e pode ser derrotado. Um dos alunos, revoltado com os abusos que sofria, avança impulsivamente, querendo se vingar, mas o protagonista tenta detê-lo, tarde demais. O reitor contra-ataca com facilidade e o lança contra a parede com um único golpe. O jovem, atordoado, não consegue entender como ele é tão forte. A habilidade do reitor consiste em desestabilizar emocionalmente os alunos com insultos, reduzindo sua confiança e vontade de lutar. Sob pressão psicológica, muitos começam a entrar em colapso. Nesse momento, o Ouyangxi entra em ação e desfere um golpe direto no reitor, posicionando-se à frente dos alunos e gritando que ele não tem o direito de falar daquela forma. Logo após, ela começa a tossir, e o protagonista se surpreende perguntando se ela recuperou parte da consciência. Confusa e envergonhada, ela questiona o que está acontecendo e por que está vestindo aquela roupa. O reitor, recuperando-se, responde friamente, insinuando que ela está tentando resistir a ele. O reitor afirma que por estar resistindo, a professora precisa ser eliminada e parte para atacá-la, mas o protagonista intervém. Ele questiona por que é um inimigo de nível C logo na masmorra inicial, já que com a força atual do grupo é praticamente impossível lidar com aquilo. Sem muitas opções, decide usar sua arma secreta. Ele grita para a professora, dizendo que o corpo dela foi fortalecido e que precisam lutar juntos, mas ela, confusa, responde que não sabe do que ele está falando, pois não faz ideia de como lutar. Shen percebe que ao recuperar a consciência, ela perdeu os instintos de combate. Nesse momento, a policial dispara e acerta um tiro certeiro no reitor, mas não é suficiente para detê-lo. O monstro tenta atacar novamente e o protagonista salta na frente da professora para bloqueá-lo. Ao perceber a enorme força do inimigo, Chen conclui que precisa fazer com que a professora retorne ao estado de meio zumbi. Ele a empurra contra a parede e começa a provocá-la com insultos para fazê-la perder o controle, ganhando 60 pontos do sistema. Aos poucos, ele nota que o estímulo emocional está surtindo efeito, e o lado zumbi dela começa a emergir novamente. Ele intensifica as
provocações falando de forma pessoal e humilhante, até que ela finalmente explode de raiva. Nesse momento, o reitor arranca a faca do próprio corpo, chamando ainda mais a atenção dela. Consumida pela fúria, a professora parte para o ataque, decidida a eliminá-lo ali mesmo. Chen se anima, percebendo que agora há uma chance real de vitória. No entanto, fora de controle, ela também tenta atacá-lo e ele precisa se defender, pedindo desculpas rapidamente, dizendo que resolverão aquilo depois de derrotar o inimigo. Shinji comenta que depois do que ele disse, é natural que ela esteja furiosa. Por um breve momento, o grupo começa a ganhar vantagem, mas o reitor invoca reforços e Chen se surpreende ao perceber que havia mais inimigos. Sob a pressão constante e os efeitos psicológicos do reitor, os alunos voltam a se sentir desmotivados, muitos entrando em desespero e aceitando a própria morte. Irritado, Chen grita com todos, chamando-os de covardes por se deixarem abalar por um inimigo e questionando se pretendem passar a vida inteira sendo pisados. Ele lembra que a professora está lutando com tudo para protegê-los. Ainda assim, alguns alunos abatidos dizem que são inúteis demais para sobreviver. Sem alternativa, Chen decide usar sua última estratégia para reacender o espírito de luta. Ele anuncia uma recompensa simbólica para quem derrotar mais inimigos, usando isso como provocação para despertar a competitividade dos rapazes. A reação é imediata. Os alunos voltam a lutar com determinação, enfrentando zumbis com muito mais agressividade. Shin-Chi observa tudo e se pergunta se todos ali são idiotas, mas independentemente disso o efeito funciona. O protagonista continua incentivando o grupo, enquanto ela o repreende por ultrapassar limites. No entanto, naquele contexto extremo, a motivação funciona. Aproveitando a abertura criada, a professora acerta um golpe direto no reitor. Shen percebe a oportunidade e avança com tudo, desferindo o ataque final. O reitor é derrotado e o protagonista recebe 2.000 pontos de experiência, subindo para o nível 6. Ele então anuncia que a luta terminou, guarda sua arma no anel e afirma que derrotaram o chefe da instância. O sistema confirma, a missão de sobreviver por 72 horas foi concluída, concedendo mais 2.000 pontos de experiência. Os alunos começam a sentir o aumento de poder, percebendo que ficaram mais fortes. Em seguida, o Pinguim Gigi aparece novamente, parabenizando o grupo e destacando que a taxa de sobrevivência foi surpreendentemente alta em comparação a outros cenários. No entanto, alerta que aquilo é apenas o começo do jogo. Um dos alunos, furioso, tenta atacá-lo, culpando-o por tudo, mas seu golpe atravessa a figura, que explica ser uma entidade de dimensão superior. Didi diz que eles devem continuar lutando para entretê-lo e sobreviver, e que o próximo teste começará em breve, recomendando que aproveitem o curto período de segurança. O rapaz continua revoltado e questiona sobre sua irmã, mas Chen o interrompe, pedindo que não haja por impulso, já que enfrentar aquela entidade não faz sentido. Mesmo assim, o jovem o agarra pela camisa, exigindo respostas, porque ele sabe tanto sobre o jogo, quem ele realmente é. Outros alunos começam a desconfiar também. Chen sorri e aproveita o momento, dizendo que o mundo agora está cheio de coisas que eles não conseguem compreender. Ele afirma, em voz alta, que já passou por situações semelhantes antes e lembra que, se não fosse por ele, salvando, ensinando e protegendo todos, eles já estariam mortos ou transformados. Diante disso, questiona se essa é a forma de retribuírem. O jovem, ainda tremendo, respira fundo e pede desculpas, dizendo que agiu por desespero, preocupado com sua irmã. Shen responde de forma fria, afirmando que, infelizmente, a família e os amigos deles podem não ter tido a mesma sorte e que muitos provavelmente já morreram ou se tornaram zumbis. A declaração gera revolta e dor entre os presentes, rendendo a ele mais 70 pontos do sistema, enquanto alguns o acusam de ir longe demais e outros começam a chorar por seus entes queridos. Shen continua, afirmando que naquele momento o mais importante é sobreviver. Embora o jogo seja extremamente perigoso, ele também está repleto de possibilidades. Se conseguirem permanecer vivos e continuar evoluindo, talvez encontrem uma forma de salvar outras pessoas. Ele completa dizendo que, se todos acreditarem nele e confiarem em sua liderança, promete fazer tudo ao seu alcance para que sobrevivam juntos. Tinti observa aquilo e por um instante fica impressionada. A postura firme, a confiança e a forma como ele se expressa fazem com que ele pareça um verdadeiro líder. Em sua mente, ela reconhece que quando ele fala sério, se transforma completamente. No entanto, esse momento dura pouco. Logo em seguida, ele volta ao comportamento habitual e declara que a parte mais importante finalmente chegou. Pegando a roupa íntima como se fosse um troféu, afirma que o aluno que mais eliminou zumbis deve ter acumulado mais pontos de experiência e, portanto, precisa reivindicar sua recompensa. O protagonista imediatamente admite que estava errado e implora para ser poupado. Ainda assim, antes de ser neutralizado, ele ganha mais 50 pontos do sistema. Shin-Chi, ao presenciar a cena, desfaz completamente a imagem que havia criado momentos antes e conclui, sem hesitar, que ele é de fato um completo idiota. Com isso, a missão foi concluída, e aquela área se torna temporariamente uma zona segura de nível D.
Mas isso era o que o protagonista já esperava. Após a conclusão da primeira missão, aquela área seria transformada em uma zona segura. O jogador de nível mais alto naquela zona segura será automaticamente nomeado como gerente da zona segura. Por isso, ele precisa planejar sua estratégia de construção de forma racional. Shin-Chi pergunta o que significa zona segura. Shen explica que aquilo não é inteiramente seguro, pois no mundo atual a maioria das áreas está em perigo. Apenas algumas áreas podem tornar-se zonas seguras, geralmente criaturas perigosas não invadem essas zonas. Isso também dá aos jogadores na zona segura um pouco de espaço para respirar. Shilpan pergunta se isso significa que enquanto viverem na escola estarão em segurança. Outro aluno diz que talvez não seja tão simples assim, pois os recursos da escola são limitados e, se acabarem, eles estarão em um beco sem saída. O protagonista diz que ele está certo, e não é apenas isso, pois às vezes a barreira da zona segura irá falhar, levando a invasões de monstros. Se eles não conseguirem defendê-la com sucesso, a zona segura será destruída e os jogadores que vivem lá dentro perderão a proteção. O protagonista pega sua arma mais poderosa, um pente de bolso, e pede para todos ficarem tranquilos, pois, como ele é um lindo, sábio, brilhante gerente daquele lugar, com certeza levará todos a construir uma boa zona segura e protegerá a segurança de todos que ali vivem. Todas as pessoas ficam um pouco irritadas pelo fato de ele estar se exibindo, e isso faz com que ele ganhe mais 10 pontos do sistema. Shin-Chi ressalta que, embora a protagonista seja um idiota completo, dada a situação atual, ela só tem a opção de obedecer temporariamente às ordens dele. Chen diz que é isso mesmo que ele queria ouvir, e sua primeira ordem como comandante é que ela precisa ir até o quarto dele para que possam ter uma experiência importante. Ela fica irritada com essa situação e o joga no chão, dizendo que estava errada desde o início. Alguns dias depois, uma mãe estava correndo desesperadamente com sua filha, mas a menina já não aguentava correr mais. Os monstros estavam se aproximando cada vez mais rápido, enquanto isso ele apenas observava. As duas chegam a um beco sem saída e sem mais opções, a mãe se coloca na frente da filha e a abraça enquanto grita por ajuda. O protagonista avança rapidamente e começa a eliminar os zumbis, dizendo para ela não se importar com as dificuldades que encontraram e ressaltando que não precisam mais ter medo. Enquanto elimina os outros monstros, pede para que enfrentem aquilo com um sorriso no rosto, já que a melhor forma de eliminar o medo é enfrentando-o. A mulher fica olhando, impressionada, enquanto o protagonista sorri de uma forma assustadora para ela. A garotinha aponta para o protagonista e pergunta à mãe se ele não é um idiota. A mãe tenta conter a filha e agradece ao protagonista por ter salvado as duas. Shen explica que foi apenas um pequeno favor. Além disso, diz que é muito perigoso ficar andando por ali, por isso irá levá-las a um lugar seguro. Zilin, ainda assustada, grita com o protagonista, questionando do que ele está falando, pois monstros estão por toda parte. Então, onde poderia existir um lugar seguro? Shen tenta acalmá-la e pede para não se preocupar, explicando que sua casa é grande e confortável, mas a pequena Zilin morde a mão dele, gritando para que ele não toque nela. O protagonista começa a gritar de dor, perguntando se ela é algum tipo de cachorro, mas isso faz com que ele ganhe 40 pontos do sistema. A mãe da pequena segura no colo e pede desculpas, dizendo que infelizmente ela está com muito medo. Mas ele explica à mãe que não é isso, e sim que acha o tio muito estranho. Shen não acredita no que acabou de ouvir e pergunta para a jovem quem ela está chamando de tio, pois ele não parece tão velho assim. A mãe pergunta se o lugar que o protagonista mencionou realmente é seguro. Shen diz que ela pode segui-lo e ver com seus próprios olhos, já que as coisas não poderiam ficar piores caso ela vá. Pouco tempo depois, eles chegam à zona segura e ele começa a explicar que aquela é uma zona segura temporária que ele estabeleceu com seus colegas. Além disso, aquele lugar não será atacado por zumbis, pelo menos nos próximos dias, e os suprimentos que possuem também são suficientes. Shin-Chi percebe que o protagonista chegou e vai até ele, perguntando se ele conseguiu mais sobreviventes. Ele diz que sim e a apresenta, dizendo que ela é um oficial Shin-Chi, responsável pela segurança e defesa da zona segura. A mãe se apresenta, dizendo que seu nome é Zung Xiaowan e que sua filha se chama Zung Zilin. A policial diz que as duas podem ficar ali pelo tempo que precisarem, sem se preocupar com nada. Ela ressalta que, mesmo que o protagonista seja um pouco anormal, ele ainda é uma pessoa extremamente confiável. Shen questiona o que há de tão anormal nele, mas todos ficam em silêncio. Ele decide mudar de assunto e pede para as duas segui-lo, pois irá providenciar um lugar para descansarem. Alguns minutos depois, dentro de uma tenda, Xiaowan coloca Zilin para descansar e vai até o protagonista. Shen olha para ela e diz que tanto ela quanto a filha devem ter passado por dias difíceis, por isso ela também deveria descansar. Mas Xiaowan se curva e agradece mais uma vez pela ajuda, pois se não fosse por ele, tanto ela quanto a filha poderiam ter se tornado como aqueles monstros. O protagonista fica um pouco envergonhado e diz que, na verdade, fez aquilo por motivos egoístas, explicando
explicando que, embora pareça estranho dizer isso, não pode deixar que ela fique ali de graça. Xiaoan também fica envergonhada e diz que entende a situação e começa a tirar suas roupas, deixando-o ainda mais assustado. Ela se aproxima ainda mais, dizendo que não ficará ali de graça, então ele pode fazer o que quiser. No entanto, gostaria de pedir que ele não machuque sua filha. Xian fecha os olhos e grita que ela entendeu mal o que ele quis dizer, explicando que viver na zona segura exige trabalho duro, então não quis dizer que tinha segundas intenções. Assim que as coisas são esclarecidas, eles se sentam no sofá e, morrendo de vergonha, ela cobre o rosto, dizendo que não sabe o que dizer. Mas com um sorriso ela olha para ele e diz que para uma velha como ela, provavelmente ele não deve ter interesse. Chen diz que ela está muito enganada, já que parece uma mulher jovem, além disso é muito linda e não parece ter filhos. Para deixá-la um pouco mais confortável, ele se levanta e começa a sair do ambiente, dizendo que ela e a filha devem descansar bem naquela noite. Xiaoan olha para um pequeno espelho e questiona a si mesma se realmente está velha, mas na verdade ela estava muito feliz, pois o olhar tímido do protagonista a fez lembrar de seu falecido marido. Do lado de fora, Shen estava se contorcendo de raiva, questionando por que recusou aquilo, já que aquela mulher é uma deusa e se ofereceu de graça. No dia seguinte, no parque da escola, o protagonista estava analisando a situação. O sistema informa que primeiro ele precisa usar 100 pontos para trocar pelo Basic Bauhaus Blueprint e em seguida confirmar a construção. Assim que faz isso, algumas madeiras aparecem e começam a se transformar e em questão de minutos uma casa surge naquele lugar. Um aviso do sistema informa que a construção básica do balneário foi concluída. O efeito básico daquele local pode restaurar ligeiramente a resistência dos jogadores. Xiaoan e sua filha ficam impressionadas e Tinti não acredita que o protagonista conseguiu construir uma estrutura completamente do nada. Ele explica que aquele é um mundo de jogo, então tudo pode acontecer, e além disso as meninas deveriam se preocupar com a limpeza, pois ele está usando recursos importantes para construir tudo aquilo, então elas deveriam estar agradecidas. Mas Shinji fica olhando para ele e ressalta que sempre sente que ele tem segundas intenções, questionando se ele está planejando ficar espiando enquanto elas tomam banho. Ele debocha dela, dizendo que não está interessado na figura de feijão verde frito que ela tem, mas apenas por irritá-la ele ganha mais 50 pontos do sistema. Como havia gastado 100, teve 50% de retorno. Ela aponta a arma para ele, questionando quem ele está chamando de feijão frito, mas para salvar a própria vida ele muda de assunto, dizendo que decidiu que eles irão jantar feijão frito naquela noite. Ziling cheira o próprio corpo e comenta que agora que ele mencionou, percebeu que já não toma um banho adequado há dias. O protagonista corre até ela e segura seu ombro, dizendo que pode usar o quanto quiser. Ziling grita novamente, pedindo para ele não tocar nela. Além disso, diz que consegue ver através dele e pede que não tenha pensamentos impróprios sobre sua mãe. Diante disso, Shen decide assustá-la de propósito e começa a fazer caras estranhas, pensando que ela está certa e que não está interessado apenas na mãe, mas também na filha, pois não deixará que ela escape e um dia irá transformá-lo em pai. Ainda encarando a garota, ele pergunta se ela descobriu, mas ela fica completamente assustada e corre até a mãe, gritando que precisam ir embora, pois aquele homem definitivamente tem más intenções. Shen explica que foi apenas uma brincadeira, mas pelo visto acabou assustando-o demais. Xiaoan explica à filha superprotetora que o protagonista estava apenas brincando, por isso elas podem ir tomar banho. Pouco tempo depois, dentro do banheiro, Ouyang estava relaxando na água quente. Tinti olha para a professora e diz que ela tem melões incríveis. A professora se anima, dizendo que a oficial também não é nada mal e começa a agarrá-la, dizendo que precisa ver o quão bem ela se desenvolveu. Ziling observa aquilo com um pouco de inveja, e sua mãe tenta acalmá-la, dizendo que está tudo bem, pois ela ainda vai crescer. Mas a garota fica emburrada, dizendo que não se importa com isso. Enquanto elas relaxam, um pequeno buraco surge na parede. Do outro lado, os homens gritam que são os campeões e um deles diz que fará isso primeiro. No entanto, começa uma briga entre eles para ver quem fará aquilo primeiro. De repente, o protagonista chega e todos ficam assustados. Shen repreende todos, dizendo que estão fazendo algo indecente e que não se lembra de ter ensinado nenhum deles a fazer aquilo. Todos os homens se desculpam, dizendo que não farão aquilo novamente. Shen aceita as desculpas e diz que irá consertar o buraco, pedindo que não façam isso novamente. Assim que os homens começam a sair, um pouco desapontados, ele começa a rir, pois agora pode espiar o quanto quiser, mas quando olha, Shinji já estava na frente do buraco, perguntando se ele realmente se atreve a respirar, pois se for o caso, deve aceitar o castigo. Ela enfia o dedo pelo buraco e acerta o olho do protagonista, que grita dizendo que ficou cego. Enquanto tomava banho, o protagonista reclamava que a oficial ainda batia com tanta força quanto antes, perguntando o que faria se realmente ficasse cego. Distraído com seus pensamentos, ele deixa o sabonete cair, mas antes de pegá-lo, percebe que os garotos estavam olhando. Irritado com a situação, decide dar uma lição em todos eles. De repente, uma tela do sistema aparece, informando que a primeira rodada de testes infinitos está prestes a começar. Todos os jogadores sobreviventes serão teletransportados para um espaço aleatório para realizar missões.
Completar a missão concederá um grande número de recompensas. Se falhar ou o jogador for eliminado, ele será apagado permanentemente. Os jogadores começam a ser teletransportados e o protagonista tenta pegar suas roupas, mas também é transportado antes de conseguir se vestir. No meio de uma floresta, ele reclama que é sempre a mesma coisa, pois o sistema deveria dar alguns minutos para se prepararem. Enquanto caminha, vê algo surpreendente. Xiaowang e Zirin também estão ali sem roupas. Xiaowang, envergonhada, tenta cobrir o corpo, pedindo para ele não olhar, enquanto Zirin entra em modo berserker, mandando-o se afastar, dizendo que ele não passa de um pervertido. Shen também cobre suas partes e pede que esperem, pois irá conseguir roupas para todos. Ele gasta 30 pontos para obter algumas roupas no sistema e agradece por tê-lo nessas horas, pois sem isso seria bem complicado. Porém, as outras pessoas que estavam no banheiro não tiveram tanta sorte. Zirin pergunta o que está acontecendo, pois ela e sua mãe estavam claramente no banheiro, então como, de repente, foram parar naquele lugar estranho. O protagonista explica aqui como ela pode ver, aquelas são as regras do jogo. O sistema teletransporta os jogadores sobreviventes para espaços aleatórios para completar missões. Quanto ao motivo específico, mesmo que ela pergunte, ele não saberá responder. Xiaowang fica ainda mais preocupada, dizendo que ela e sua filha são apenas pessoas comuns, então como conseguiriam sobreviver naquele mundo perigoso? Shen pede para ela não se preocupar tanto e explica que, contanto que ganhem experiência e equipamentos de habilidades, qualquer um pode se tornar mais forte. Além disso, ele promete proteger as duas. Xiaowang fica vermelha e sorri, agradecendo novamente. Mas a filha protetora entra no meio dos dois, gritando para a mãe não deixar que ele a engane com palavras doces. O protagonista pensa que, pelo visto, entendeu completamente mal aquela garota. Zirin continua gritando que aquele cara é um grande vilão. Enquanto analisam a situação, o protagonista percebe algo se aproximando e desvia rapidamente de uma flecha que vinha em sua direção. Ele grita pedindo para a pessoa sair de onde estiver. Xiaowang entra na frente da filha e pede para ela ficar ali. Algumas pessoas começam a aparecer. O líder da tribo diz ao protagonista que eles devem segui-los, caso contrário serão eliminados. Shen questiona de onde o homem tirou que eles iriam segui-lo apenas por serem ameaçados. Ele fica na frente das duas e diz para os selvagens da montanha não tentarem encostar em um único fio de cabelo delas. Zirin fica olhando para o protagonista e pensa que realmente não imaginava que ele tivesse um lado tão confiável. Os selvagens da montanha se preparam para atacar, mas o protagonista grita para esperarem e explica que, depois de pensar por um momento, decidiu ir com eles. Zirin e sua mãe não acreditam nisso e ela grita, questionando se ele não havia dito que iria protegê-las. Shen pergunta se ela realmente quer vê-lo ser atingido por flechas como um porco-espinho, mas ele apenas sorri. Com isso, todos são amarrados e começam a ser levados. Xiaowang pergunta se eles não estão correndo perigo agindo daquela forma, mas novamente ele pede para ela não ter tanto medo e explica que o jogo jamais levará os jogadores diretamente para a morte. Contanto que encontrem um caminho, poderão eliminar todos os inimigos. Mas Zirin diz que ele é apenas um covarde, que aquelas pessoas claramente não são boas, por isso estão em apuros. Shen tenta assustá-la, dizendo que é melhor ela tomar cuidado, pois aqueles selvagens jamais viram uma jovem bonita como ela e talvez se aproveitem disso. Ela fica completamente assustada e pede para a mãe olhar a atitude dele. Mas o protagonista explica que estava apenas brincando novamente. Pouco tempo depois, já na aldeia do Deus do Verme, uma das pessoas que havia capturado o protagonista vai até o chefe e diz que conseguiram trazer as pessoas de volta para a aldeia. O chefe diz que isso é muito bom e pede para seus subordinados se preparar rapidamente para que possam começar o ritual. O chefe começa a rir e o protagonista pergunta por que eles estão ali e o que exatamente é aquele ritual. O chefe explica que aquela é a vila do Deus do Verme e que foram protegidos pelo grande Deus Verme por gerações e exatamente por isso, todos os anos realizam uma cerimônia sacrificial oferecendo uma linda mulher ao grande Deus Verme para demonstrar gratidão. Zirin fica ainda mais apavorada ao perceber que isso realmente vai acontecer. O chefe ordena que seus subordinados amarrem os sacrifícios e os levem até o covil do Deus Verme. Os homens começam a se aproximar da garota, que entra em pânico, dizendo que não quer passar por aquilo e chama pela mãe. Ao olhar para o lado, percebe que a mãe também estava sendo capturada. Ela corre para tentar ajudá-la, mas tropeça em uma pedra. Com lágrimas nos olhos, questiona por que o sacrifício tem que ser sua mãe. O protagonista explica que Xiaowang é uma mulher linda e tem um belo corpo, e que, se ele fosse o Deus Verme, definitivamente não escolheria Zirin, que ainda nem se desenvolveu. Irritada, ela morde novamente o protagonista, que pede para ela soltar. A pequena garota pergunta o que deve fazer, pois precisa encontrar uma forma de salvar a mãe. Shen diz que primeiro precisam segui-los e depois pensar em como ajudar. Xiaowang é amarrada e pendurada sobre um buraco. Assustada, pergunta o que estão querendo fazer. O chefe começa a realizar a oferenda, chamando o grande Deus Verme para apresentar o sacrifício para que ele continue oferecendo sua proteção. Mas o protagonista se aproxima e grita para ele esperar. Todos ficam irritados, perguntando de onde surgiu aquele pirralho e como ousa interromper a cerimônia.
Shen questiona se não é cruel usar pessoas vivas em um sacrifício como aquele, mas o chefe afirma que tornar-se um sacrifício para o grande Deus é uma honra suprema, então não há nada de cruel nisso. Shen responde que se é uma honra, então o chefe da aldeia deveria aproveitá-la ao máximo. Ele chuta o chefe que estava à beira do buraco, jogando-o para dentro. O resto da tribo não consegue acreditar no que aconteceu. Do lado de fora é possível ouvir os gritos do chefe implorando para o grande Deus. Chen continua sorrindo e diz que, pelo visto, o grande Deus está satisfeito com o sacrifício do chefe da aldeia. Um dos subordinados se prepara para atacar, dizendo que o protagonista acabou de matar o chefe da vila, então deve pagar com a mesma moeda. Ele dispara uma flecha, mas o protagonista desvia e a usa para soltar as próprias mãos. Ele agradece ao homem por ajudá-lo a se libertar e pede para que todos o ataquem ao mesmo tempo, pois está um pouco entediado. Os selvagens da montanha ficam ainda mais irritados ao vê-lo debochar. Chen pega sua arma e começa a lutar contra eles. Um dos selvagens aproveita a situação e dispara uma flecha, acertando a corda que segurava Xiaowan. A filha começa a gritar desesperadamente pela mãe e o protagonista também fica preocupado. Xiaowan cai no meio dos vermes que rapidamente começam a subir por seu corpo. Zilin não pensa duas vezes e corre pulando dentro do buraco. O protagonista tenta impedi-la, dizendo que ela é apenas uma garota desajeitada, mas Zilin está decidida. No entanto, ela percebe algo estranho e questiona por que não está caindo. Shen a havia segurado e pergunta se ela realmente acha que aquilo é uma brincadeira, ressaltando que se tivesse caído daquela altura, claramente teria sido eliminada. A garota começa a chorar, perguntando por que ele a salvou, já que não pode ficar ali parada vendo a mãe ser eliminada. Shen questiona se ela realmente acha que ele queria salvá-la, dizendo que não esperava que alguém tão pequena fosse tão pesada. Zilin começa a gritar, perguntando se ela está chamando de gorda. Shen tenta pedir para ela parar de se mexer, mas já era tarde demais. A camisa dela acaba rasgando, e ele reclama que não terá mais roupas caso ela continue rasgando tudo. No fundo do buraco, ela se levanta, reclamando de dor e perguntando que lugar é aquele. Um pouco perdida, olha para frente, chamando pela mãe e até mesmo pelo protagonista. Ela ouve alguém se aproximando e uma voz dizendo que está ali. Um pouco mais aliviada, ela olha para trás, perguntando como Shen desceu, porém o que vê é um fantasma do protagonista. O fantasma diz que por culpa dela, ele foi eliminado e sofreu uma punição horrível. Zilin entra em desespero e grita que não quis dizer aquilo pedindo perdão. O protagonista diz para ela repetir 3 vezes que ele é um bom irmão, assim poderá descansar em paz e perdoá-la. Sem pensar 2 vezes, ela grita 3 vezes seguidas que ele é um bom irmão. Chen então toca a cabeça dela, dizendo que finalmente conseguiu ouvir isso e retira a máscara que estava usando para assustá-la, afirmando que, já que ela o chama tão intimamente, ele pode chamá-la de pequena irmã querida. Zilin fica furiosa, perguntando como ele teve coragem de enganá-la daquele jeito e dá uma cabeçada em seu estômago, dizendo que ele passou dos limites. O protagonista explica que estava apenas tentando aliviar o clima, pois achou que ela estava muito nervosa e poderia entrar em colapso. Zilin diz que não é hora para esse tipo de coisa e pergunta se ele viu a mãe dela. Shen responde que durante o tempo em que ela esteve inconsciente, procurou por toda a área, mas não conseguiu encontrá-la. Assustada, ela começa a chorar e pergunta se isso significa que sua mãe foi devorada pelo deus. Porém, o protagonista acha isso estranho, pois encontrou apenas os restos do chefe da aldeia no fundo da caverna, mas nada da mãe dela, o que significa que ela deve ter sido levada pelo deus verme como reserva de alimento. De repente, um painel do sistema aparece com a missão principal, informando que ele precisa eliminar o deus verme, com recompensa de pontos de experiência. Além disso, surge uma missão paralela, resgatar Xiaowan para obter um item misterioso. Ele explica que a missão confirma que Xiaowan ainda está viva e provavelmente segura por enquanto. Ansiosa para ver a mãe novamente, Zilin pergunta o que estão esperando, pois precisam agir imediatamente. Shen se ajoelha na frente dela e a segura com firmeza, dizendo que ela ficará segura ali, então deve se esconder, pois ele promete salvar sua mãe. Emocionada, ela agradece e concorda. Shen então grita que, desse jeito, poderá ficar sozinho com Xiaowan, imaginando que ao resgatá-la, ela ficará apaixonada e perguntará como pode retribuir, e ele sugerirá dar um irmão mais novo para Zilin. Ela dá um tapa na cara dele, dizendo que já sabia que ele tinha segundas intenções, mas o protagonista volta a falar sério e explica que ela ainda é apenas uma garota, então, mesmo que fosse junto, só iria atrapalhar. Zilin olha para as próprias mãos e diz que se fosse adulta poderia salvar a mãe. Shen então oferece ajuda, dizendo que, se ela realmente quer se tornar uma adulta, ele pode ajudá-la. Zilin fica desconfiada e pergunta o que ele pretende fazer, mas o protagonista esclarece que não é nada do que ela está pensando.
Ele mostra uma pílula e diz que basta ela comer aquela Golden Calata para se tornar uma adulta rapidamente. A pílula dourada custa 100 pontos e tem o efeito de levar o usuário instantaneamente ao estado adulto. Se um adulto tomar, pode causar efeitos irregulares. Zilean segura a pílula e pergunta se realmente funcionará. Ele diz que sim, mas pede que ela pense bem, pois se perder o período de desenvolvimento e acabar sem se desenvolver corretamente, será tarde demais para se arrepender. Sem hesitar, Zilean toma a pílula, e seu corpo começa a mudar drasticamente, deixando o protagonista surpreso. Até ela mesma fica chocada ao perceber que realmente se transformou em uma adulta. Chen observa, dizendo que já era esperado, pois não houve perda nem evaporação, e foi assim que ela cresceu tanto. Zilean fica envergonhada e cobre o corpo, pedindo para ele não olhar. Ele cobre os olhos e diz que não está olhando. Ainda constrangida, ela corre para trás de algumas pedras e pede roupas para trocar. Chen concorda e diz que nesse caso dará roupas profissionais para ela usar. Enquanto tira as roupas antigas, ela pergunta que tipo de roupa profissionais seria aquela. O protagonista explica que ao equipar um traje profissional, ela poderá obter a árvore de habilidades daquela profissão e, se quiser ajudar na batalha, basta escolher uma. Zilean se anima e pergunta se pode escolher qualquer profissão. Chen diz que sim, qualquer uma que conseguir imaginar. Zilean diz que quer se tornar uma garota mágica, mas o protagonista começa a rir. Irritada, ela questiona o motivo da risada. Ele continua rindo, dizendo que ela ainda é uma menininha. Zilean pergunta se é errado uma garota gostar de magia. Chen diz que não há problema e que se é isso que ela quer, tudo bem. Ele entrega um cajado e diz que, se ela disser Magical Girl Transformation, poderá se transformar. Aquela era a varinha mágica da deusa impossível de nível D, que custa 300 pontos, seu efeito é transformar o usuário ao pronunciar a frase. Enquanto explicava, ele acaba dizendo a frase. O cetro começa a brilhar e ele se pergunta o que está acontecendo. Em seguida, percebe que foi transformado, ficando surpreso ao notar que até mesmo homens podem se transformar ao usar o feitiço. Mesmo assim, leva a situação na brincadeira, dizendo que não ficou nada mal. Zilean quase fica cega ao ver aquela cena horrível e diz que aquilo é terrível demais para continuar olhando, pedindo que ele entregue logo a varinha. Mas o protagonista sai correndo, dizendo que, se ela conseguir alcançá-lo, poderá ficar com o cajado. Zilean que então joga uma pedra na cabeça dele e pega a varinha. Zilean rapidamente diz o feitiço e se transforma. Chen fica encantado, dizendo que, pelo visto, o tempo para quando uma garota se transforma realmente para, e que os detalhes são impressionantes. Zilean pergunta o que ele achou. Ele continua debochando, dizendo que uma garota mágica de 1008 anos é um pouco velha demais, mas Zilean explica que, na verdade, tem apenas 6 anos. No entanto, ela comenta que não sente que ganhou nenhuma magia. Chen explica que esse tipo de coisa precisa ser explorado aos poucos, mas que ela pode tentar usar algum feitiço e talvez funcione. Zilean acha que isso faz sentido e tenta usar o feitiço de invisibilidade. Chen finge surpresa e pergunta para onde ela foi. Ela, surpresa, pergunta se ele está falando sério e se realmente não consegue vê-la. O protagonista continua dizendo para ela parar de brincar, pois eles precisam ir logo, então não há necessidade de se esconder. Zilean aproveita a situação para ir ao banheiro, já que estava segurando há muito tempo e finalmente podia se aliviar. Enquanto aproveita um momento, Chen se abaixa ao lado dela e fica olhando. Ela se assusta e ele comenta que aquilo não é algo que uma senhora deveria fazer. Zilean rapidamente levanta as roupas, dizendo que ele não deveria fazer aquilo, e questiona por que disse que não conseguia vê-la. Chen revela que estava apenas brincando e não acredita que ela realmente caiu no truque. Zilean, envergonhada, diz que agora não poderá mais se casar. Chen pede silêncio, pois está ouvindo algo. De repente, vários insetos começam a se aproximar. Zilean se assusta e pergunta por que tantos apareceram de repente. O protagonista explica que são vermes hematófagos, extremamente sensíveis ao cheiro de fluidos corporais e que, enquanto sentirem esse odor, continuarão se reunindo. Ele ainda provoca dizendo que isso aconteceu porque alguém fez suas necessidades em qualquer lugar, atraindo aquela quantidade absurda de criaturas. Zilean grita que não pode ser culpada por aquilo e se joga nos braços dele, desesperada, dizendo que eles estão chegando muito perto e perguntando se será devorada. O protagonista pega um diurético de nível D, um líquido concentrado que, ao ser consumido, provoca uma vontade intensa de urinar, sendo necessária apenas 1 ml por dose. Segurando o frasco, ele diz para ela não se preocupar, pois encontrou uma solução. Chen bebe o frasco inteiro e logo grita que o efeito já começou. Ele abaixa as calças e Zilean pergunta o que ele está fazendo. Chen responde que está abrindo o selo. Ele se concentra e usa a técnica Liberação de Água, Jutsu do Dragão de Água. Graças à grande quantidade de urina, os vermes param de avançar e mudam de alvo. Ele cai no chão, dizendo que não sobrou uma única gota de água em seu corpo. Zilean, preocupada, pergunta se ele está bem. Com o rosto pálido e seco, ele responde que sim, apenas com um leve incômodo nos rins.
Zilen diz que eles precisam sair dali antes que os insetos voltem, mas de repente os insetos começam a morrer, e o sistema avisa repetidamente que ele ganhou 10 pontos de experiência. Shen explica que está tudo bem, pois o medicamento produziu toxinas na urina, eliminando os insetos. Zilen fica aliviada, mas pergunta como encontrarão sua mãe. Shen pega um spray nasal canino de nível D que custa 50 pontos e concede um olfato extremamente apurado por um período limitado. Ele explica que se conseguirem seguir o cheiro da mãe dela, poderão encontrá-la. Zilen pergunta por que ele tem tantas coisas estranhas e se ele é algum tipo de gato de cara azul. Shen responde que um homem cheio de segredos é mais interessante. Em seguida, pede para ela parar com as perguntas e pergunta se ela tem algum pertence da mãe. Zilen, envergonhada, diz que sim e entrega o item. O protagonista olha e percebe que são as meias da mãe, questionando se ela realmente carrega aquilo e insinuando que é pervertida. Zilen rebate, dizendo que ele é a última pessoa que poderia chamar alguém disso, e explica que pegou sem querer enquanto brincava. Shen pega o spray e pede a meia para rastrear o cheiro. Zilen concorda, mas joga o spray na cabeça dele, dizendo para ele não usar a meia daquele jeito. Mesmo assim, Shen comenta que o cheiro é como de fruta madura. Zilen abre a orbe mágica e percebe que ela possui instruções. Enquanto isso, Shen começa a agir como um cachorro farejando o caminho. Ele pede para Zilen procurar feitiços úteis, pois isso pode ajudar no futuro. Zilen reclama que está com fome e pergunta se ele pode invocar comida. Shen responde que não tem nada ali e que se ela quiser sobreviver naquele mundo, habilidades de sobrevivência são essenciais. De repente, Zilen aponta para trás dele perguntando o que são aquelas coisas. Alguns morcegos voam na direção deles, mas o protagonista começa a atacá-los. Ele explica que são morcegos de olhos vermelhos e que a luz da orbe provavelmente os atraiu. Enquanto luta, pede para ela continuar procurando feitiços. Ele continua eliminando os morcegos, mas começa a ficar exausto devido à quantidade, percebendo que precisa de uma estratégia mais eficiente. Zilen grita para ele abaixar a cabeça e lança uma chama mágica, destruindo tudo à frente. O protagonista comenta que agora está mais assustado com o fogo dela do que com os morcegos. Ele soprou o cajado e tinha elogia, dizendo que ficou realmente surpreso. Zilen sorri, meio envergonhada, agradecendo o elogio, mas pensa que é melhor não mencionar que ele perdeu metade do cabelo no processo. De repente, ela sente o cheiro dos morcegos queimados e comenta que, apesar de assustadores, o cheiro é bom, fazendo-a questionar se são comestíveis. O protagonista rapidamente a interrompe, dizendo que ela não deve fazer isso, pois morcegos transmitem muitas doenças e apenas alguém completamente sem noção comeria algo assim. Zilen que questiona o que eles deveriam fazer, pois já estava com fome, e após usar a magia de fogo, sua fome aumentou drasticamente. Shen concorda e diz que já encontrou o alimento mais seguro e nutritivo que poderiam ter. Assim que ela vê do que se trata, pergunta se ele está falando sério. O protagonista segura um dos insetos na mão, dizendo que tem gosto de frango crocante e que basta tirar a cabeça antes de comer. Zilen se recusa, dizendo que mesmo que morra de fome, não vai comer aquilo. Shen pega alguns e diz que, nesse caso, irá saborear tudo sozinho. Dominada pela fome, Zilen observa os espetos e sua barriga começa a roncar. Shen mostra um espeto e diz que se ela o chamar de grande irmão Chen, não se importará em dividir. Com muita fome, ela acaba cedendo. Shen elogia, dizendo que ela é uma boa menina e entrega a comida. Assim que prova, ela se surpreende com o sabor e pergunta que tipo de inseto é aquele. O protagonista explica que são larvas de vermes voadores que penetram nos ossos, que se alimentam da carne e do sangue das presas, por isso são tão roliças e macias. Zilen olha ao redor e percebe que há muitas larvas no chão, concluindo que, de repente, os insetos voadores começam a se aproximar. O protagonista comenta que, pelo visto, eles estão zangados. Zilen diz que isso é óbvio, já que comeram as larvas deles. Shen a segura e começa a correr, dizendo que precisam sair dali imediatamente, pois as carapaças desses insetos são muito duras, e nem sua arma nem a magia dela conseguem danificá-los. Zilen reclama que ele deveria ter explicado isso antes de começarem a comer. Enquanto correm desesperadamente, Zilen tropeça em uma pedra e cai no chão. Mesmo achando que será o fim, ela grita para o protagonista continuar correndo e não se preocupar com ela, pois o objetivo dele é salvar Tia Wan. Chen continua correndo e diz para ela não se preocupar, pois nunca planejou salvá-la de qualquer forma. Ela pensa que ele foi longe demais e jura que, se virar um fantasma, não o deixará em paz. Um dos vermes voadores se aproxima, e com lágrimas nos olhos ela apenas se despede. No entanto, o inseto a ignora. O protagonista então começa a gritar, chamando a atenção das criaturas, mostrando o próprio corpo como isca. Zilen observa, confusa, perguntando o que ele está fazendo. Mas após acumular pontos, Shen havia comprado um inseticida dourado de nível D, um líquido poderoso que deve ser aplicado em uma isca. Os insetos voadores avançam sobre ele, e o protagonista declara que agora é a hora deles morrerem.
Em poucos segundos ele é completamente devorado e os insetos também morrem devido ao veneno. Apenas o esqueleto dele permanece no chão. Zilin corre até ele chorando, dizendo que ele se sacrificou para salvá-la e que sempre foi injusta com ele. Porém, o protagonista revive com o sistema de ressurreição sendo ativado ao custo de 300 pontos. Shen toca a cabeça dela e diz que está tudo bem, apenas gostaria que ela fosse um pouco mais gentil no futuro. Confusa, ela pergunta se ele não estava morto. Shen responde que pessoas boas morrem jovens, mas flagelos vivem por muito tempo, então alguém como ele não morreria tão facilmente. Zilin, aliviada e feliz, o abraça. Shen brinca dizendo que ela pode se emocionar, mas não precisa aproveitar para passar a mão nele. Zilin respira fundo, tentando se acalmar e pergunta por que ele não foi eliminado. O protagonista explica que quando pessoas normais buscam a morte, elas morrem de verdade, mas no caso dele isso simplesmente não acontece. Zilin tenta entender, mas acaba não compreendendo. Shen então muda de assunto e aponta para o céu, exigindo que o sistema entregue suas recompensas. Imediatamente, o sistema o parabeniza por enganar a morte novamente, concede 50 pontos, além de entregar a recompensa. Ele pensa que realmente é o protagonista daquela história, já que até as recompensas parecem especiais. De repente, uma espada voa em sua direção e ele percebe que algo está errado. Por pouco, consegue desviar e reclama com o sistema. A espada é a assassino de 3 vidas, de nível A, capaz de absorver o espírito dos mortos, fazendo com que aqueles eliminados por ela deixem de existir no passado, presente e futuro. Além disso, há uma chance de absorver habilidades dos inimigos derrotados. O protagonista segura a espada e ri, dizendo que morrer valeu a pena. Enquanto admira a arma, algo enorme começa a romper o teto da caverna. Surge o Rei Verme Voador Penetrador de Ossos, de nível C, líder da colônia, que ataca qualquer um que ameace seu território. O monstro se aproxima, e Shen pensa que é o momento perfeito para testar sua nova arma. Porém, ao tentar sacá-la, percebe que ela está presa. Zilin grita, dizendo que não é hora de brincadeiras e pede que ele a retire logo, pois parece que o monstro está prestes a atacar. Shen responde que não tem escolha, pois a espada está muito presa e forçar pode danificá-la. Após insistir, ele finalmente consegue sacá-la e diz que está pronto, pedindo para Zilin observar bem cada movimento. Ele salta, vai para as costas do monstro e ordena que ele morra de uma vez. Mas assim que ele ataca o inseto, o chefe começa a voar desesperadamente, batendo em todos os cantos da caverna. O protagonista fica animado com a situação, dizendo que o chefe é bem resistente e que por isso podem brincar um pouco mais. Ele pergunta se Zilin quer subir ali também, pois aquilo é muito mais emocionante do que uma montanha russa. Porém, ela pede para ele se apressar e terminar a luta, parando de brincar com a morte. Shen continua se divertindo, dizendo para ela não se preocupar, pois o chefe já está praticamente morto, mas acaba batendo a cabeça em uma pedra da caverna e admite que se enganou. O chefe aproveita a oportunidade para contra-atacar. Shen vê o ataque chegando e grita que está em apuros, já que não consegue se esquivar no ar. Zilin lança chamas e consegue salvá-lo. Ela pergunta se ele está bem, mas o protagonista apenas agradece pela ajuda e diz que da próxima vez irá recompensá-la com um pirulito. Ele pega um espeto com vermes e começa a comer, perguntando ao chefe se aqueles eram os filhos da colônia. Assim que mastiga o inseto, o chefe é tomado pela raiva e parte para cima novamente. O protagonista bloqueia o ataque e rapidamente pega sua outra faca. Ele pensa que, graças à faca que o açougueiro lhe deu, conseguiu atingir o ponto fraco do chefe. No entanto, o monstro contra-ataca e acerta o ombro de Shen. Por causa da dor, a experiência da escritura celestial e da eficiência da terra aumentam, elevando também sua força. Com isso, ele consegue cortar a garra do chefe e, com movimentos rápidos, desvia dos outros ataques, avançando até a cabeça do monstro e cortando-o em 2 partes. O sistema o parabeniza, informando que ele ganhou 3.000 pontos de experiência e subiu para o nível 7. Além disso, sua nova espada absorve toda aquela energia. O sistema informa que a absorção de alma foi bem sucedida e que ele agora possui a habilidade de lâmina voadora, permitindo ataques de longo alcance. Ele testa a nova habilidade na parede e fica impressionado, dizendo que, como esperado de uma arma de grau A, o poder é realmente enorme. Zilin pede para ele parar de fazer coisas tão perigosas, pois dessa vez achou que ele fosse morrer novamente. O protagonista guarda a arma e corre até ela, dizendo que gostaria de abraçá-la para agradecer. No entanto, ela percebe algo grudado nele e pergunta o que é aquela coisa nojenta, pedindo para ele se lavar. Shen explica que está tudo bem, pois o fluido corporal do inseto não é prejudicial aos humanos, embora seja fatal para as roupas. Zilin dá um leve empurrão nele, pedindo para parar com aquilo, e manda ele vestir alguma roupa imediatamente, pois não quer ver aquilo.
Enquanto isso, em outro local cercado por teias de aranha, Xiaoan acorda e se pergunta se está morta e onde está. Ao olhar ao redor, vê vários cadáveres e deduz que aquilo pode ser o ninho de alguma criatura. Talvez um local onde foi presa para servir de alimento às larvas. De repente, sente uma presença assustadora e ao olhar vê uma aranha gigantesca diante dela. Pequenas aranhas começam a sair dos ovos e ela grita desesperadamente para que não se aproximem, mas é inútil. Tanto a aranha grande quanto as pequenas continuam avançando. De repente, o protagonista surge e joga uma lata na cabeça da aranha maior, dizendo que alimentar aquela criatura com uma mulher tão linda é um desperdício. Shen pede desculpas pelo atraso e diz que veio salvá-la. A aranha ataca e Xiaoan se assusta, pedindo para ele tomar cuidado, mas Shen desvia com facilidade, zombando da precisão dela. A aranha continua atacando repetidamente, mas não consegue acertá-lo. Ele vai até Xiaoan e diz para ela ficar tranquila, pois irá tirá-la dali. Quando a aranha tenta atacar novamente, Shen manda que ela pare, e por um instante ela fica imóvel. Ao tentar atacar outra vez, percebe que ficou sem teia. Shen comenta que ela exagerou nos ataques e agora está sem saldo. Ele tenta remover a teia para libertar Xiaoan, mas percebe que não consegue. Sem outra opção, saca sua espada e pede para ela não se mover. Com cortes rápidos e precisos, destrói todas as teias ao redor e a liberta. Ele diz para ela ficar tranquila, mas ao olhar para frente, percebe que está em uma posição um pouco constrangedora. Xiaoan, envergonhada, pede para ele não continuar olhando daquele jeito. Enquanto isso, a aranha fica cada vez mais furiosa. Ela solta um grito assustador e tenta atacá-los novamente. O protagonista comenta que, após perder seus filhotes, ela deve estar passando por alguma mutação. Ele grita para Zilean atacar. Ela se concentra, criando várias esferas de fogo ao mesmo tempo e as lança, provocando uma grande explosão. Porém, algo dá errado e ela pede ajuda. Shen corre até ela para ajudar, mas ela acaba caindo em cima dele. Zilean pergunta se ele está bem. Quando a situação se acalma, Xiaoan se aproxima e pergunta se aquela mulher é realmente Zilean. Surpresa, Zilean percebe que a mãe a reconheceu. Xiaoan a abraça, dizendo que a reconheceria de qualquer forma, pois compartilham o mesmo sangue. Shen observa e comenta que agora entende por que Zilean tem 3 pintas no peito. Ela se assusta e pergunta como ele sabe disso. Shen responde brincando que seu nome em inglês é Leufenhek, insinuando que nada escapa à sua observação. Xiaoan muda de assunto, percebendo que a aranha grande fugiu. Shen, já cansado, diz para não se preocupar, pois a criatura está gravemente ferida e provavelmente não conseguirá se mover por um tempo. De repente, ele cai sobre Xiaoan, deixando-a assustada. Xiaoan comenta com a filha que, aparentemente, o protagonista acabou adormecendo. Zilean o coloca deitado em seu colo e comenta que, embora o protagonista tenha ficado brincando o tempo todo, ele não descansou nem por um minuto sequer. Então é normal que esteja exausto e tenha adormecido. Xiaoan se deita ao lado dele e diz que já sabia que os dois viriam salvá-la, o que prova que aquele homem é sim confiável. Zilean fica um pouco irritada e rebate, dizendo que ele não é nem um pouco confiável, já que passou o tempo todo a intimidando. Xiaoan observa a filha e comenta que o que mais a intriga é toda aquela mudança. Ela toca no corpo da filha, perguntando como ela cresceu tanto, mas pelo menos puxou a mãe. Zilean pede para ela parar com aquilo, dizendo que é estranho. Enquanto isso, do lado de fora, a aranha sai enfurecida, jurando vingança contra os humanos. A tribo dos homens selvagens a vê e diz que o deus inseto apareceu, mas em instantes todos são eliminados, tendo sua energia completamente drenada. A criatura afirma que quando recuperar totalmente seu poder, irá despedaçar aquele humano maldito. Enquanto isso, o protagonista sonha que está se afogando em um rio, sem conseguir respirar. De repente, ele acorda assustado, ofegante. Xiaoan pede desculpas por tê-lo assustado, assim como Zilean, que também estava sonolenta. Shen diz que a culpa é dele por ter adormecido, mas que de qualquer forma precisam sair dali. Xiaoan comenta que a entrada da caverna é muito alta e que não conseguirão sair. O protagonista então segura um objeto e diz que aquela é a recompensa que recebeu por salvá-la, e que com aquilo poderão sair facilmente. Ao ativar o item, ele começa a flutuar, e o sistema informa que eles precisam escolher uma coordenada próxima para o teletransporte com recarga de 24 horas. Ele pede para as duas segurarem firme em seus ombros, e o teletransporte é ativado. Poucos segundos depois, eles chegam ao destino e ele confirma que foi um sucesso. Porém, percebe que novamente todos apareceram sem roupas. As duas rapidamente se vestem. O que mais chama a atenção de Chen é o fato de que algo está estranho, pois deveria haver aldeões guardando a entrada da caverna do deus inseto, mas não há ninguém. Xiaoan aponta para trás, pedindo para ele olhar. Ao se virar, ele se surpreende. A aldeia foi completamente destruída, e todos os aldeões estão secos, sem energia vital. Eles se aproximam para investigar, perguntando o que aconteceu. Shen examina um dos corpos e percebe que toda a carne e o sangue foram sugados. De repente, um ataque vem em sua direção, mas ele consegue invocar sua arma e se defender. A deusa inseto surge, jogando-o para longe e dizendo que não esperava que ele viesse até ela em busca da morte, mas isso apenas poupa o trabalho dela de procurá-lo. Confuso, Shen pergunta quem ela é.
Irritada, ela grita dizendo que ele destruiu sua família e que nem sequer se lembra dela, revelando ser a Rainha-Aranha. Zilin se espanta, dizendo que isso é impossível, pois ela mesma a queimou até a morte. A Rainha-Aranha explica que seu corpo sofreu uma mutação, permitindo assumir forma humana, e que ao absorver carne e sangue ficou pelo menos 10 vezes mais forte. Enquanto ela fala, o protagonista avança e desfere um golpe, cortando um de seus braços. Ele comenta que aquilo não é uma emboscada, mas sim um vilão idiota falando demais antes de morrer. Ele continua atacando e a Rainha-Aranha tenta desviar, mas os golpes ficam cada vez mais próximos. Irritada, ela diz que ele é ingênuo, pois graças à absorção de carne e sangue ganham uma habilidade de autocura extremamente poderosa. Ela regenera o braço e afirma que não importa quantas vezes ele a corte, nunca conseguirá feri-la de verdade. Em seguida usa a habilidade Matriz da Teia de Seda de 1000 Aranhas, gritando que quer vingança pelos filhos e pela casa. O protagonista manda as duas saírem da linha de ataque e diz que cuidará da situação. Xiaon puxa Zilen para longe, enquanto Tien acaba preso dentro de um enorme casulo junto com a Rainha-Aranha. Dentro do casulo ele continua cortando os fios, mas percebe que a oponente está muito mais forte e pergunta quantas pessoas ela absorveu. A deusa inseto responde que vacas comem grama, humanos comem vacas e demônios comem humanos. Essa é a ordem natural. Ela pergunta se ele consegue lembrar quantos pães cozidos no vapor já comeu. Ao ouvir isso, Chen faz uma associação e responde que depende do tipo de pão. Percebendo a brecha, ela tenta seduzi-lo, perguntando se ele também quer provar os pães dela. O protagonista recusa, dizendo que não tem interesse em algo envelhecido e a chama de monstro. Irritada, ela ataca novamente, dizendo que ele quer morrer. Chen continua provocando, afirmando que ela não consegue tocá-lo e avança dizendo que mesmo que ela se cure 100 vezes, ele a derrubará 100 vezes, pois tem o dia inteiro para isso. De repente, uma fumaça estranha surge e ele começa a se contorcer, dizendo que está ficando fraco. Ela explica que o casulo está cheio de uma fumaça que derrete ossos, capaz de afetar até um grande imortal. Aproveitando a situação, ela o prende completamente. Mesmo assim, o protagonista continua provocando, dizendo que agora que ela conseguiu prendê-lo, pode fazer o que quiser, torturá-lo ou matá-lo. A aranha se aproxima sorrindo, toca seu rosto e diz que a vingança pelos filhos será executada. No entanto, tudo fazia parte do plano dele, pois ele já havia acumulado pontos suficientes ao flertar com a morte, permitindo que pudesse reviver várias vezes. Ela ataca e o protagonista se prepara para o fim, mas percebe que apenas suas roupas foram destruídas. Confuso, ele pergunta se ela não deveria eliminá-lo e por que apenas rasgou suas roupas. A Rainha das Aranhas continua olhando para ele e diz que por causa dele todos os filhos dela foram mortos. Além disso, a fumaça que derrete ossos fará com que ele permaneça em excitação perpétua, então morrer com uma felicidade sem fim seria até algo bom para ele. No entanto, o que ela realmente quer é que ele devolva todos os seus filhos. O protagonista responde que prefere morrer a ser desonrado e pede para ela se afastar. Os barulhos dentro daquele lugar aumentam e Zilen fica desesperada, dizendo que não podem deixar o protagonista passar por aquilo e que precisam salvá-lo. Xiaoan tenta impedir a filha, pedindo para ela não agir por impulso, mas Zilen continua desesperada e pergunta o que devem fazer. Então ela tem uma ideia, pois acredita que aranhas devem ter medo de fogo. Ela usa seu poder das chamas para atacar a bola de seda, mas não causa nenhum dano. Desesperada, continua perguntando o que fazer, pois ele está lutando sozinho e elas não podem ajudar. Chen começa a pedir piedade, mas outros barulhos surgem. Zilen pergunta à mãe que tipo de som é aquele vindo de dentro. Xiaoan tenta contornar a situação, dizendo que ainda é cedo para ela entender certas coisas. Pouco tempo depois, um corte surge na bola de seda e a Rainha das Aranhas sai completamente satisfeita, dizendo que a batalha foi emocionante. Zilen pergunta o que aconteceu com o protagonista. A rainha mostra ele completamente desidratado e o joga no chão, dizendo que o devorou completamente e que aquilo são apenas restos. As duas ficam desesperadas sem acreditar. Zilen segura o corpo dele e começa a chorar, mas o corpo se desfaz no vento. A Rainha das Aranhas pede para não se preocuparem e coloca a mão na própria barriga, dizendo que a vida dele agora pertence a ela. Em seguida afirma que as duas também servirão como alimento. A rainha ataca e Xiaoan tenta salvar a filha, mas acaba presa. Zilen se coloca na frente da mãe e diz que se alguém deve ser devorado, que seja ela, pedindo para deixarem sua mãe ir. A rainha se aproxima rindo e diz que o amor entre mãe e filha é bonito, mas que em breve estarão juntas dentro do estômago dela. De repente, um som surge do pó do corpo do protagonista, e ele começa a se reconstruir. Desta vez, a energia em seu corpo é muito maior. O protagonista continua liberando o poder e o sistema anuncia que a recompensa pelo renascimento foi obtida, concedendo a ele o corpo Yang puro indestrutível. Concentrado, ele junta as mãos, surpreendendo as garotas. Essa nova habilidade aumenta muito a defesa e a resistência a efeitos negativos, mas reduz o ataque e a agilidade. Trata-se de uma técnica que combina o sino dourado e a camisa de ferro, permitindo que em níveis altos o usuário se torne imune a lâminas e
lanças. Shen chama a rainha e diz que a luta ainda não acabou. Ela avança novamente e ele permanece parado, recebendo o ataque sem sofrer nenhum dano, nem mesmo em suas roupas. Ele pergunta se aquilo é tudo que ela tem e afirma que ela sofrerá muito mais do que ele sofreu antes. A Rainha das Aranhas tenta novamente e consegue prender seu corpo, dizendo que transformá-lo em pó será um grande prazer. Shen ri e diz que é melhor ela não se arrepender. A rainha cria novamente a bola de seda, enquanto Xiaowan tenta entender como ele reviveu e Ziling explica que algo parecido já aconteceu antes. Dentro do casulo, os dois continuam lutando e a rainha percebe que o corpo dele parece metal, dizendo que irá derretê-lo. Alguns minutos passam e ela fica surpresa por ele resistir tanto tempo, admitindo que ele está mais forte. Depois de uma hora, a bola de seda começa a se mover violentamente e a rainha grita, dizendo que aquilo é impossível e implorando para que ele pare. Exausta, tenta sair do casulo dizendo que não quer continuar, mas o protagonista segura sua perna e a puxa de volta, afirmando que ainda não acabou. Pouco depois, um feixe de luz começa a sair do casulo e se intensifica rapidamente. A Rainha das Aranhas perde toda a sua energia e volta à forma de uma pequena aranha. Shen sai de dentro e diz que, comparado a ele, brincar com cobras é coisa de criança. O sistema anuncia que a missão da masmorra foi concluída e que todos serão transferidos de volta ao mundo principal. Xiaowan começa a se libertar das teias que perderam a força. Quando o protagonista se aproxima, as duas perguntam se ele está bem e para onde foi a aranha gigante. Shen diz que está bem, apenas um pouco cansado e que já resolveu o problema. Ele abraça as duas com um sorriso e diz que finalmente podem voltar para casa. No último instante, porém, a Rainha das Aranhas dispara algo que atinge a nuca de Xiaowan. O golpe é tão sutil que ela sente apenas um pequeno arranhão e ignora. Algum tempo depois, no pátio da escola, todos os alunos retornam. O sistema parabeniza os jogadores por sobreviverem à masmorra e informa que cada um receberá 3.000 pontos de experiência, além de anunciar que a próxima masmorra começará em 7 dias. Todos começam a subir de nível e Xingqi comenta que aquilo é estranho, pois todos voltaram ao mesmo tempo. O protagonista explica que não importa quanto tempo passe dentro da masmorra, no mundo real tudo ocorre em um instante, por isso todos retornam ao mesmo tempo. Assim que os homens olham para Ziling, ficam encantados, questionando se aquela garota fofa realmente é da escola deles, pois apesar de parecer um pouco mais velha para ser uma garota mágica, ela é incrivelmente bonita. Assustada, ela se esconde atrás da mãe, que tenta acalmá-la dizendo para não se preocupar, pois ninguém ali quer o mal dela. O protagonista se aproxima e diz que pode ser difícil explicar em detalhes, mas vai direto ao ponto ao afirmar que aquela é a Ziling. Os garotos ficam chocados, perguntando como aquela menininha virou uma mulher tão linda e o que ele fez com ela. De repente, Xingqi intervém, pede para o protagonista parar de incomodar e comenta que aquilo foi de algo simples até algo absurdo como o Monte Everest, perguntando se ela tomou algum tipo de Gold Class. Chen responde que para comemorar a sobrevivência de todos vai deixar isso passar, pois o objetivo é celebrar naquela noite. Como esperado, eles pegam cerveja e brindam. Chen e Xingqi começam a jogar dados e quando ela destampa o copo, diz que tem 5 números 6 e duvida que ele tem algum. Chen pega o copo dela e revela sua jogada inesperada, vencendo e deixando ela irritada. Xingqi grita dizendo que é trapaça, mas o protagonista responde que não há regra contra aquilo e pergunta se ela pretende pagar a dívida. Então ela se deita no chão, levanta um pouco a camiseta e diz que não vai fugir das suas responsabilidades, pedindo para ele se apressar. Enquanto ele trabalha, ela fica envergonhada, dizendo que está sentindo cócegas, mas ele pede para não se mover ou não conseguirá fazer direito. Alguns minutos depois, ele joga o pincel para cima, dizendo que fez uma obra perfeita. Quando ela olha, fica ainda mais envergonhada ao ver que ele desenhou algo vergonhoso em sua barriga. Até Ziling se diverte na festa, dizendo que mesmo sem estar gelado, aquilo era incrível. Os homens continuam confusos, pois ela é muito bonita, mas ainda deveria ter 6 anos. O Yang intervém como professor e manda todos pararem com pensamentos inadequados, fazendo com que abaixem a cabeça e peçam desculpas. Xiaowan se aproxima e agradece a professora por cuidar de sua filha, chamando-a para beber, mas Ouyang diz que não costuma beber. Ainda assim, Xiaowan insiste dizendo que é fácil aprender, e a professora, um pouco envergonhada, acaba aceitando. 3 horas depois, Shen leva Xingqi para o quarto, e mesmo alterada, ela insiste que ainda pode beber mais, mas ele diz que ela já passou do limite após apenas uma garrafa. A policial se joga na cama e diz que não está bêbada. Shen brinca que vai tirar uma foto, mas ela o puxa pelo braço e o joga na cama. Ela propõe um jogo chamado Investigador e Criminoso e começa a revistá-lo enquanto ele pensa que não deveria tirar vantagem dela naquele estado, mas também considera que recusar seria desrespeitoso. De repente, ela prende as mãos dele, e ele decide entrar na brincadeira, enquanto o sistema informa que a experiência da escritura celestial aumentou ainda mais. Na manhã seguinte, o protagonista reúne todos, que questionam por que estão ali tão cedo, mas ao verem seu rosto cheio de marcas começam a rir, comentando sobre a batalha intensa da noite anterior. Ele pede para pararem e anuncia que a próxima masmorra será aberta em breve, explicando que todos devem sair da zona segura e passar por treinamento
treinamento real. Shinji, completamente envergonhada, cobre o rosto e pede para ninguém perguntar nada, enquanto Oyan questiona o que realmente aconteceu entre os dois. Algumas garotas perguntam se sair da zona segura não é perigoso e se precisam ir, mas o protagonista deixa claro que inimigos não poupam ninguém e que se não conseguem lidar nem com os zumbis do lado de fora, não sobreviverão à próxima masmorra. Depois disso, ele pede para todos reunirem suprimentos e formarem grupos de 4 pessoas para iniciar o treinamento. Xiaoan se aproxima dizendo que não tem experiência com combate e teme atrapalhar a equipe, mas Shin explica que masmorras exigem trabalho em grupo e que funções de apoio também são essenciais, por isso preparou uma roupa profissional adequada para ela. Ele pede para ela não ser tão formal, já que sua filha ajudou muito anteriormente, então deve apenas aceitar. Mesmo assim, os garotos continuam impressionados com a beleza da mãe e da filha. Xiaoan recebe um Elite Farm de enfermeira de nível C que custa 30 pontos e concede habilidades como artes médicas, farmacologia básica e respiração artificial, mas ela sente que há algo estranho. Enquanto isso, o protagonista pensa que finalmente completou seu elenco com professora, policial, enfermeira e garota mágica, o que faz as 3 o confrontarem sobre suas intenções. Algum tempo depois, fora da zona segura, durante o treinamento, Shinji acerta um tiro preciso em um zumbi e ganha 100 pontos de experiência, mas baixa a guarda e outro monstro se aproxima por trás. Ela tenta escapar, mas acaba tendo as roupas danificadas. A professora aparece por trás e elimina o outro zumbi. Xiaoan aproveita a oportunidade e corre até a companheira para curá-la. Enquanto isso, de longe, o protagonista observa tudo e comenta que, embora ainda estejam um pouco inexperientes, a coordenação delas não é ruim e mesmo sem ele já consegue enfrentar o perigo. De repente, ele ouve um barulho e, ao olhar novamente, percebe que um monstro de elite acabou de aparecer. Shinji e o Yang estavam caminhando quando o monstro as avista. A professora pede para a policial agir primeiro. Ela mira e pensa que daquela distância não vai errar, mas ao disparar o monstro consegue desviar usando suas habilidades. Logo em seguida, a professora avança e acerta um golpe poderoso jogando o inimigo para trás. Shinji comemora, dizendo que isso já era esperado, pois a professora está cada vez mais habilidosa e nem precisa se transformar em meia zumbi. Xiaoan também elogia, dizendo que ela transmite uma grande sensação de segurança. A professora fica um pouco envergonhada e diz que prefere evitar essa transformação. No meio da poeira um som surge e de repente um monstro reaparece, ainda vivo. Ele tenta atacar Xiaoan e as duas se assustam, pois não conseguiriam pará-lo, mas antes que o golpe acerte ele é cortado ao meio. A espada do protagonista atinge sua cabeça. Ele se aproxima e estende a mão para a enfermeira, perguntando se ela está bem. Xiaoan segura sua mão e diz que ele chegou a tempo. Shinji respira aliviada, dizendo que tiveram sorte, pois sem ele a situação ficaria complicada. Shin toca na testa dela e explica que em batalha é essencial proteger os membros mais frágeis da equipe. Xiaoan é uma curandeira, então precisa ser protegida. Xiaoan fica um pouco chateada, dizendo que não tem força, mas o protagonista explica que o papel dela é apoiar e curar o grupo. Shinji percebe que ele colocou um carimbo em sua testa e tenta remover, dizendo que ele não deveria ter feito aquilo, mas percebe que não consegue tirar a marca. O protagonista mostra outros carimbos e diz que aquela não é a única. Ela percebe que tem outras marcas e pergunta quando ele fez isso. O sistema então confirma que o monstro de elite foi derrotado e entrega ao protagonista a lâmina de garra flamejante de nível D, que aumenta a chance de causar dano de fogo. Ele diz que o item é perfeito para a professora. Ao equipar a garra, ela fica um pouco incomodada, sentindo que está cada vez mais distante de ser uma professora normal. De repente, vozes surgem na névoa, dizendo que dar equipamentos tão bons para iniciantes é um desperdício. Shen reconhece o grupo, são membros da Luz do Apocalipse. Em suas memórias, ele lembra que se tratam de pessoas arrogantes que agem sob o pretexto de fazer o bem. Shinji pergunta quem são eles e por que deveriam entregar o saque. O grupo se apresenta dizendo que são da zona segura Luz do Apocalipse e que, como salvadores, todos devem oferecer apoio incondicional. O protagonista responde que deveriam se chamar idiotas do Apocalipse, pois exigir coisas dessa forma é ridículo. A mulher fera diz que pretendia poupá-los, mas como ele foi insolente, isso não será mais possível. Antes que a luta comece, uma mensagem surge informando que a próxima masmorra está prestes a começar e que os participantes serão divididos em 2 equipes de 4 pessoas. A equipe que eliminar a outra vence. A área da masmorra terá um raio de 5 km e sair dela resultará em morte imediata. Todos serão teleportados aleatoriamente dentro da área. A mulher gato provoca o protagonista, dizendo que ele não sairá vivo. O líder do grupo diz que vão resolver isso rapidamente. Xiaoan percebe que seu corpo está mudando e pergunta se a masmorra começou. O protagonista permanece calmo e diz que é hora de testar o resultado do treinamento. Eles são teleportados e Xiaoan percebe que está em uma biblioteca se perguntando se foi a única enviada para ali. De repente, um homem com garras de louva-a-Deus aparece atrás dela, dizendo que recebeu um oponente fraco e que fazia tempo que não encontrava uma presa tão fácil. Em outro lugar, a professora pergunta se vai lutar. A mulher fera fica irritada ao ver que sua oponente é uma mulher, mas decide avançar mesmo assim, dizendo que acabará com ela antes de procurar o protagonista. A professora bloqueia o ataque, liberando energia.
A mulher gato se surpreende ao ver que ela tem habilidade e diz que isso torna a luta mais interessante. O Eujong segura a pata da adversária e afirma que ela vai se arrepender de ter escolhido esse caminho. Enquanto isso, Xin-Chi está caindo e se assusta, mas ao atingir o chão percebe que não sentiu dor. O protagonista estava embaixo dela e reclama que ela não sentiu nada, mas ele sentiu tudo. Ela pergunta por que ele está ali embaixo. Shen diz que talvez ela tenha se agarrado nele durante o teletransporte, pois sentiu muita saudade, caso contrário já teria sido eliminada. Além disso, comenta que ela precisa perder um pouco de peso, o que deixa a policial irritada, fazendo com que ela puxe a perna dele e diga que seu peso está perfeitamente normal. A loira de chifres começa a rir, dizendo que os dois têm um relacionamento muito bom. Xin-Chi rebate, perguntando que tipo de piada idiota é aquela e como poderia ter um relacionamento com alguém tão babaca quanto ele. A chifruda pergunta se ela está falando sério. Xin-Chi olha para trás para falar com Shen, mas percebe que ele já não está mais lá. Ele aparece ao lado da loira e diz que não tem relacionamento algum, pois comparado com as molecas prefere alguém como ela. Xin-Chi o xinga de idiota, dizendo que ele precisa aprender a escolher a hora certa para flertar. Shen pega sua espada e grita que ela é a inimiga, mas no meio do ataque sua lâmina para no ar e ele percebe que seu corpo não está respondendo. Xin-Chi se prepara para atirar, dizendo que se ele não consegue agir ela mesma vai resolver, mas ele guarda a espada e entra na frente, pedindo para ela não atirar. Xin-Chi fica irritada, dizendo que ele não só hesitou, como também está tentando protegê-la. Shen tenta se explicar, dizendo que não tem culpa, pois seu corpo está fora de controle. A mulher de chifres explica que na última masmorra ganhou a habilidade do Sharingan, e que qualquer homem que encontre seu olhar será controlado por ela. A chifruda ordena que o protagonista ataque. Ele avança e Xin-Chi pergunta se ele realmente vai fazer aquilo. Shen grita para ela correr, pois não consegue se controlar. Xin-Chi começa a correr e pedir ajuda, mas tropeça em uma pedra e cai, desviando por pouco do golpe, que ao atingir a parede revela o quão forte ele é. O protagonista continua tentando atacá-la, mas resiste ao comando e com a outra mão impede o próprio golpe. A mulher continua forçando o controle enquanto ri, dizendo que adora ver a expressão dele ao eliminar a própria companheira. Para evitar isso, ele se fere, deixando a policial assustada. Shen diz que ela está subestimando sua força de vontade. Xin-Chi corre até ele, perguntando se está bem. A chifruda debocha, dizendo que basta um novo contato visual para controlá-lo novamente, então ele deve entregar sua parceira. O protagonista responde que, se o problema são os olhos, basta resolver isso. A mulher se surpreende ao vê-lo arrancar os próprios olhos. Ela afirma que todos os homens são iguais, facilmente enganados por mulheres bonitas e que sua técnica não falhará. Shen discorda, dizendo que sem os olhos ele não será afetado e que essa é a fraqueza da habilidade. Shen avisa que ele está apontando para o lado errado, mas ele explica que não tem escolha, pois não consegue enxergar. Mesmo assim, guiando-se pelo som, avança na direção correta. A mulher se assusta e começa a recuar, perguntando como alguém pode ser tão forte e decide fugir. Ao ouvir isso, o protagonista prepara um ataque de longo alcance, dizendo que a voz dela revelou sua posição. Com um golpe preciso ele atinge, e ela admite que não esperava ser derrotada por um homem. Shen responde que também não esperava que arrancar os próprios olhos fosse tão doloroso. Xin-Chi corre até ele, preocupada, e pergunta se vale a pena um sacrifício assim. Ele diz que se puder salvá-la é um preço baixo. Ela o conforta, dizendo que vai cuidar dele dali em diante, mas ele explica que não é necessário, pois ao fim da missão o corpo será restaurado se não houver morte definitiva. Ao ouvir isso, Xin-Chi fica irritado e começa a empurrá-lo. Ele pede para aproveitar aquele mundo quentinho mais um pouco, mas ela continua empurrando, exigindo seu momento de glória. De repente, uma bala atinge a cabeça dele, deixando-o em choque. O disparo vem do capitão inimigo usando uma bala rastreadora de nível C que exige mais tempo de preparação quanto maior a distância. Ele se prepara para outro tiro, dizendo que precisará de cerca de 30 segundos para eliminar o próximo alvo. Shen começa a desaparecer nos braços de Xin-Chi, que entra em desespero por um instante, mas logo percebe que aquela situação é familiar. Ela avança analisando a trajetória do disparo. O capitão inimigo diz que é a hora da colheita. Xin-Chi se esconde atrás de um muro, acreditando estar segura, mas logo percebe outra bala vindo em sua direção. Antes do impacto, uma frigideira surge e causa uma pequena explosão. Desta vez, o sistema cobra 500 pontos, mostrando que o custo da ressurreição aumenta e precisa ser usado com estratégia. O capitão fica confuso, sem entender como ele ainda está vivo. Xin-Chi sorri aliviada. Shen segura a mão dela e diz para parar de comemorar, pois ainda estão em campo aberto e o inimigo está escondido. E se não tomarem cuidado, nem várias vidas serão suficientes. Ela observa que os disparos vêm de direções opostas e sugerem mais de um atirador, mas ele explica que não, o inimigo deve controlar as balas e atacar de qualquer ângulo. Xin-Chi fica preocupada, dizendo que assim eles ficam completamente vulneráveis. Shen pede para ela relaxar, dizendo que até a tartaruga mais cautelosa acaba colocando a cabeça para fora. O capitão escondido afirma que o protagonista pode correr para onde quiser, pois toda a área está dentro de sua mira e não há escapatória. Ao observar
observar, percebe que eles pararam de correr e se pergunta se estão cansados. Ele acredita que o protagonista está sendo arrogante ao ficar ao lado de um caminhão-tanque. Shinji questiona se o plano vai funcionar. O inimigo admite que há um risco e dispara, atingindo o tanque, causando uma grande explosão. Ele ri, acreditando ter eliminado os dois. No entanto, eles emergem de um bueiro enquanto a experiência da escritura celestial aumenta. Embora o protagonista tenha perdido um braço, Shinji se preocupa com o ferimento, mas ele acalma, dizendo que tudo será restaurado ao final da missão. O mais importante é que agora eles estão escondidos enquanto o inimigo está exposto. Com dificuldade para respirar por causa da fumaça, Shinji pergunta que vantagem isso traz, já que não conseguem ver o exterior. Shen diz que isso não é necessariamente verdade e pede a arma dela emprestada. Em seguida, manda que ela se deite no chão e levante bem o quadril. Ela se irrita, dizendo que mesmo numa situação dessas, ele continua com piadas idiotas, mas o protagonista explica que não está brincando e que se ela quiser derrotar o inimigo, precisa fazer exatamente o que ele está mandando. Sem entender, mas sem opção, ela obedece e fica na posição. Ele diz que está perfeito e pede que ela não se mova para que possa atirar. Ela ainda pergunta se ele realmente vai disparar daquele jeito. Chen responde que sim, fecha os olhos e se concentra ao máximo, pois quer testar a nova habilidade que ganhou ao reviver. Ele ativa a visão de águia, uma técnica de um lendário mestre assassino que aumenta drasticamente a percepção por um curto período e concede até visão através de obstáculos, embora o uso excessivo tenha efeitos colaterais. Concentrado, ele começa a enxergar a silhueta do inimigo no meio da fumaça, mas a arma treme porque Shinkida está se mexendo, sem acreditar que está sendo usada como apoio. Ele a repreende e pede para não se mover, explicando que só tem uma mão disponível. Quando a fumaça começa a se dissipar, o capitão inimigo vê os dois e se pergunta como sobreviveram à explosão. Shen diz para ele não piscar e aproveitar aquela visão, pois pode ser a última coisa bonita que verá. Sem alternativa, o inimigo apenas observa e logo é atingido em cheio. Antes de morrer, comenta que a cor que ela está usando é roxa, mas prefere branco. Shen responde que a branca está na máquina de lavar, então ele deve se contentar com a roxa e descansar em paz. Tinti, já irritada, aponta a arma para ele e pergunta que fantasia roxa é essa e se ele viu sua roupa íntima. Ele tenta se justificar, dizendo que é só roupa íntima, e ainda questiona por que ela quer discutir com alguém que acabou de morrer. Enquanto isso, a mulher gato e a professora continuam lutando. A adversária tem vantagem e acerta um golpe que lança o Yan contra um prédio. A professora se impressiona com a força dela. A mulher gato libera ainda mais poder, dizendo que aquilo é tudo que a oponente tem e que vai acabar com a luta, transformando-se totalmente em um tigre, cujo rugido gera uma pressão assustadora. O Yang percebe que precisa elevar sua transformação em zumbi, pois sua pressão já está machucando seu corpo. Sem saber como fazer isso, tenta se irritar lembrando de coisas relacionadas ao protagonista, como um possível beijo e quando ele disse que ela passaria o dia dos namorados sozinha. Esses pensamentos a deixam furiosa. A mulher gato estranha ao vê-la de olhos fechados, achando que ela desistiu, mas na verdade a professora completa sua transformação. Quando o ataque vem, a adversária percebe que a velocidade dela aumentou drasticamente. O Yan parte para o contra-ataque e, sem conseguir acompanhar, a mulher gato decide receber o golpe. Ao ser atingida, começa a sofrer dano de fogo e grita de dor. A professora volta ao normal, pois um único golpe foi suficiente para encerrar a luta, já que quanto mais pelo, maior a vulnerabilidade ao fogo. Shen chega e comenta que é uma pena ver um casaco de pele tão bonito sendo queimado. Shinkichi aponta para a professora e diz que tem algo errado. O Yan começa a lembrar das provocações de Chen, especialmente quando ele disse que ela era só um corpo bonito sem cérebro, o que a deixa ainda mais irritada e a faz correr atrás dele. Ele não entende por que está sendo atacado, já que dessa vez não disse nada. Enquanto isso, na biblioteca, Xiaowan tenta se esconder, mas continua sendo atingida. Seu oponente brinca com ela, perguntando se prefere ser cortada na horizontal ou na vertical, dizendo que o melhor é fazer das duas formas. Quando o ataque está prestes a atingi-la, algo muda e ela grita que isso não vai acontecer. De repente, passa a controlar teias de aranha e prende o braço do inimigo. Ele se surpreende e pergunta se aquilo é realmente seda de aranha. Xiaowan, antes apavorada, agora parece dominada pela Rainha das Aranhas, tratando o oponente como um simples louva-a-Deus. A entidade diz que, mesmo sendo fraco, ele servirá como teste para entender melhor aquele corpo. Ela o ataca, causando uma explosão, mas não o derrota. Ele afirma que vai transformá-la em carne moída, porém a rainha responde que ele ainda não entendeu quem é a presa e quem é o caçador. Em segundos, ele é completamente imobilizado pelas teias. Ela se aproxima com uma aura assassina e diz que prefere presas vivas, pois são mais fracas, começando a sugar sua energia vital. Ainda assim, demonstra desapontamento, dizendo que depois de provar o protagonista, todas as outras presas parecem sem graça. De repente, ela o solta, afirmando que a mente original do corpo está começando a rejeitá-la. Pelo visto, ainda levará um bom tempo até que ela consiga controlar completamente o corpo daquela mulher, mas promete que quando esse dia chegar vai se vingar de Shen.
Enquanto dizia isso, o protagonista espirra, e a policial pergunta se ele está bem e se é possível alguém ficar doente dentro daquele jogo. Ele explica que não está resfriado, apenas acha a situação estranha, mas diz que o mais importante agora é encontrar Xiaoan. Antes que possam fazer qualquer coisa, surge uma mensagem parabenizando o time do protagonista pela vitória e informando que a contagem regressiva para a saída já começou. Todos ficam surpresos ao ver que a missão terminou, mas o protagonista não entende como isso aconteceu, já que não encontraram a curandeira e sem poder de combate não haveria como ela derrotar o próprio oponente.